Boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui nesse webinar Prêmios e Festivais Literários como Políticas Públicas Culturais. Um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, realizado pela SP Leituras. Receberemos em alguns minutos 3 autores geniais e premiados pelo Prêmio São Paulo Literatura: Aline Bey, Estevão Azevedo e Rafael Galo. Mediados por Patrícia Anunciada, nos trarão suas visões sobre prêmios, literatura, cultura. Antes, porém, eu peço sua licença para rapidamente compartilhar a nossa alegria. Hoje, para nós da SP Leituras, é um dia especial. Comemoramos nosso 10º aniversário. Há 10 anos, estamos construindo nosso caminho, apaixonados e acreditando na cultura, na literatura, no conhecimento e na leitura como valores humanos e pedras de toque da cidadania. Eu quero saudar a todas as pessoas e instituições que se dedicam a essa missão e reafirmar o nosso compromisso com a defesa do direito de todas e de todos à cultura e à literatura e a bibliotecas públicas de qualidade. Peço licença, antes de iniciarmos o nosso debate, para passar um vídeo curto para celebrar esse 10º aniversário e celebrar, sobretudo, a nossa causa comum. Obrigado e bom evento. Eu moro próximo ao metrô Armênia, então eu saio da Armênia, passo pelo Tietê, chego à biblioteca. Agora nessa série eu tô vendo com meu irmão mesmo. A gente dá a volta aqui pelo Carandiru. Meu trajeto é o seguinte, eu saio do albergue, que é aqui perto, né? É na Zaquinarte. Quando eu venho para cá, eu venho pela ciclovia, o percurso, veja, uma biblioteca dentro de um parque. Não podia ser melhor. Para quem está no albergue, isso aqui é uma ilha, né? É muito bom. O espaço é grande, cheio de atividades aí pra gente fazer. Participo às vezes dos eventos culturais, eu trabalho às vezes venho só tomar um café. Eu nunca pensei em aprender xadrez, e aprendi aqui. É uma coisa que faz parte da minha vida já. O xadrez já me trouxe muitos amigos também. Eu vim para São Paulo fazer tratamento hormonal, a cirurgia de resignação sexual através do SUS. E eu conheci a biblioteca, né, porque eu precisava de uma forma de eu comunicar com a minha família. Acessava a internet. E a internet é incrível, né, a gama de coisas que tem. E aqui dá essa possibilidade, são 2 horas por dia. Eu, por exemplo, eu já consegui aprender um pouco de mandarim. Imagina se eu não tivesse esse computador. Ia ser difícil, né? Por exemplo, o trabalho, né? Que a gente tem que fazer da escola. Aí nós já vem direto pra cá e vai estudando aqui mesmo. E aqui tem bastante livro, né? Também, né? Que é biblioteca, né? A leitura é a única coisa que nos liberta, né? De todos os conceitos e preconceitos. Você escolher a sua vida, o seu modo de viver. Né? É uma ferramenta de transformação, de inserção à sociedade. A leitura conduz a gente a universos, né? Paralelos. Experiências que você não tem. Acho que os livros, eles devem fazer parte de uma construção humana. Eu acho que isso reflete tudo que está ao seu redor. É a forma como você enxerga, como você observa, como você vê as pessoas, inclusive. A biblioteca é um espaço de inserção social, você criar relações. Realmente, é um lugar de encontro. Quem frequentar a biblioteca é todo mundo. Ela é de todos. Nunca passei por nenhuma discriminação aqui dentro. Sempre me tratar de forma respeitosa, afetuosa. Então aqui é um abrigo, uma condição bem melhor pra gente, né? Que passaria na rua. A gente se sente bem acolhido, né? É um lugar da pessoa se reencontrar consigo mesmo, traçar novas perspectivas,
é um lugar de reestruturação, é um começo. Outra pessoa fala assim, e aí, Eric, vamos ali roubar, pegar um celular? Falei, não, eu vou pra biblioteca ali, vou ler um livro, vou jogar um joguinho. Não sou dessa vida aí não. Falei, você devia sair dessa vida aí também, vamos ali na biblioteca. Aí quando eu fui ver, ele já tava aqui, já frequenta mais aqui com a gente, já saiu dessa vida. Eu sou muito grato a esse ambiente, pelo significado que ela tem na minha vida. O bom seria se todo mundo tivesse acesso a lugares como esse. Várias periferias aí, ó, devia ter um espaço desse daqui, ó, pra pessoa entrar e sair reformada de lá, né? Eu acho que é um ambiente que te dá uma certa esperança, sabe? Eu acho que é isso que a biblioteca traz. Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a este evento. Gostaria de me apresentar, eu sou a Patrícia Anunciada, sou mediadora deste evento que conta com a presença de 3 escritores brilhantes. Eu vou passar primeiramente algumas informações sobre a dinâmica do nosso evento, para que a participação corra bem, e também informar como vocês podem fazer as perguntas, enviar os comentários, enfim. Quem fez essa primeira apresentação foi o Pierre, que é o diretor da SP Leituras. Este webinar, do qual vocês estão participando, é uma ação do CISEB, via Prêmio SP de Literatura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, gerido pela SP Leituras, que hoje está completando 10 anos de existência. Para este evento, nós tivemos 245 inscritos de 86 municípios brasileiros e 18 estados. Agradeço à equipe responsável pela organização desta atividade, a Giovana Santana, Vanessa Souza, Juliana Figueiredo, Jaiane Batista e Geraldo Nogueira, e também a Interrogação Filmes pela transmissão desse evento. Agradeço aos nossos convidados, Aline Bey, Rafael Galo e Estevão Azevedo, pelo aceite do convite e pela parceria. Muito obrigada também ao Tiago Quintano e ao Igor Brandão, que são os nossos intérpretes de Libras. Desde agora, gostaria de agradecer também a compreensão de vocês para eventuais questões técnicas que possam acontecer. Nossa comunicação para perguntas sobre as falas dos convidados será exclusivamente pelo ícone QIA, que aparece com o símbolo de 2 balões na barra de ferramentas. Para enviar sua questão, peço, por favor, que coloque seu nome, sobrenome, cidade e estado a quem ela se dirige. O questionário de avaliação e o certificado serão enviados por e-mail até a próxima terça-feira. Então, para começar o nosso evento, eu gostaria de contextualizar um pouco. Nós estamos aqui com 3 escritores que receberam o prêmio SP de Literatura. Esse prêmio existe desde 2018, apesar de ter mudado um pouco a configuração ao longo do tempo. Então, há a seguinte premiação, seguindo a premiação do ano passado. Então, premia-se o melhor autor, o melhor livro do ano, que é a premiação destinada a autores veteranos, autor estreante com mais de 40 anos de idade e autor estreante com menos de 40 anos de idade. Esse projeto é muito importante porque ele incentiva o investimento
na literatura, além de estimular também a produção literária, porque esses novos escritores veteranos, eles têm um motivo a mais aí para seguir produzindo, porque eles sabem que seu trabalho será visível e terá um reconhecimento. E é muito interessante que os finalistas que participam desses projetos, desses prêmios literários, eles interagem, eles participam de programação em bibliotecas públicas. Então, esse evento, essa premiação, ela contribui para colocar os leitores em contato com as obras e também com os autores, que é uma oportunidade que nós, leitores, temos de conhecer um pouco o trabalho desses autores, saber como que é o seu processo de criação literária, saber como que é a construção dessas personagens, enfim, ele cria um canal entre leitores e escritores. Esses livros que fazem parte do processo final, eles são disponibilizados, eles passam a fazer parte do acervo das bibliotecas públicas, então é muito importante, esses livros ficam em destaque, e é uma forma de fomentar a literatura nacional contemporânea, porque nós sabemos aí que se divulga muito os clássicos, enfim, e a lista de best-sellers, só que é muito importante nós valorizarmos aquilo que o nosso país tem de melhor, o potencial que nossos escritores têm. Então, é um prêmio extremamente importante e relevante, porque são autores que têm um comprometimento, para além do prêmio, de promover a literatura e a leitura no nosso país. Então, além de incentivar a leitura, promove a circulação dos livros nas bibliotecas também e dá protagonismo às bibliotecas, porque são espaços em que crianças, principalmente de periferia e jovens, muitas vezes é o primeiro acesso ali na biblioteca que eles vão ter a um livro de um autor consagrado, de um autor premiado, enfim, literatura nacional, estrangeira. Então, esse prêmio é muito importante. E nós estamos aqui falando justamente sobre prêmios e festivais literários, porque nós queremos que isso continue, porque é uma forma de estabelecer um elo das bibliotecas com o público e também de estimular os escritores que têm um grande potencial que nós conhecemos, enfim. Então, nós vamos começar o evento, né? Vou passar a palavra para os autores. E eu gostaria de, antes de apresentar cada um, que vocês falassem um pouco sobre o impacto de receber um prêmio literário e sobre as responsabilidades que vêm junto, né, com essa questão de receber um prêmio público e de ter esse grande reconhecimento que vocês têm tido, principalmente de difundir a leitura e a literatura nesse contexto em que a gente sabe que está tendo vários cortes na área da cultura e da educação. Então, gostaria que vocês falassem sobre isso. Então, o primeiro autor que vai falar é o Estevão Azevedo. Ele foi premiado com o melhor livro do ano. O título é Tempo de Espalhar Pedras, da editora Record. Ele nasceu em Natal, vive atualmente em São Paulo, é editor e mestre em literatura brasileira pela USP. Em 2005, ele publicou o livro de contos, O Som do Nada Acontecendo. E seu primeiro romance, Nunca o Nome do Menino, foi finalista do Prêmio SP de Literatura em 2009. Então, agora com a palavra, Estevão. Boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer o convite da Secretaria de Cultura e da SP Leituras para estar nessa noite aqui com vocês aí da internet, com a Patrícia, com a Aline e com o Rafael. É uma alegria poder falar de literatura e de prêmios e festivais que tanto tem a ver com a minha trajetória. Minha trajetória como escritor se confunde bastante com os prêmios e outras iniciativas da Secretaria de Cultura, né, do estado em que eu vivo, que é São Paulo. Como a Patrícia citou, em 2009, o meu primeiro romance, publicado por uma editora muito pequena de São Paulo, começa antes um pouco, na verdade, vale frisar, porque eu não tinha nenhum contato com o meio editorial da literatura, eu só escrevia porque gostava, mas tinha um livro, um projeto de livro em andamento, e junto com um amigo que trabalhava numa editora muito pequena, nós decidimos inscrevê-lo num programa que hoje se chama PROAC, de apoio, né, à produção. E esse livro, que se chama Nunca o Nome do Menino, foi contemplado com a bolsa do PROAC, então eu recebi uma verba da Secretaria de Cultura, isso lá nos idos de, provavelmente, 2007, para terminar, né, para seguir em frente, seguir adiante com a escrita do livro. E ele foi publicado por essa pequena editora, e, para minha enorme surpresa, né, ninguém me conhecia no meio literário, talvez ainda ninguém me conheça até hoje, mas, para minha enorme surpresa, em 2009, apareceu na lista dos finalistas do Prêmio São Paulo, na categoria Autor Estreante, o meu romance. E eu posso dizer que acho que isso foi decisivo. É claro que
tem uma ideia romântica, idealizada, de que a pessoa que gosta de escrever vai escrever independente de qualquer obstáculo. Isso é verdade, né? Claro que eu seguiria escrevendo porque é algo que me agrada e me satisfaz. Mas daí a transformar isso numa profissão, né? Daí acreditar que eu pudesse dedicar boa parte do meu tempo a isso, e daí eu acreditar que esses livros que eu produziria poderiam chegar a outras pessoas, tem um grande salto. E o prêmio, né, mais do que esse primeiro prêmio que eu não ganhei, eu fui finalista e não ganhei, mas ele colocou meu livro em contato com alguns leitores, né? Leitores em especial do júri, por exemplo, de outras editoras, e leitores que seguem, né, as indicações do prêmio para fazer as suas escolhas. Então, isso me incentivou muito a continuar. Eu vi que era possível. Eu que não tinha nenhuma indicação, que não tinha nenhum grande contato, né, um texto que foi avaliado pelo que ele era, não pelo meu nome ou pelo nome da editora, encontrou o seu espaço, né? Eu recebi um respaldo, né, uma confirmação. Porque, veja, escritor, quem escreve, o que dá o status de escritor a alguém é o leitor, né? Eu posso seguir escrevendo em casa. Se isso ficar sempre na gaveta e não tiver um leitor, difícil dizer que sou escritor, porque a obra é construída na leitura, né? O leitor é que dá a alguém o status de escritor, né? Eu acho que a maior alegria de um escritor não é ganhar o prêmio, o valor financeiro. Claro que o prêmio ajuda muito, mas a maior alegria é saber que você vai conseguir gente que leia, que critique, que comente, que te dê pistas sobre o que fazer em seguida, né? A profissão de escritor é muito solitária, né? Você escreve sozinho, um romance, em média, tem gente que escreve muito rápido, mas dá para dizer que leva anos a escrita de um romance, né? E você não sabe se ele agrada, não agrada, o que comove, o que não comove, o que incomoda, o que perturba, né? E que impacto isso pode ter em alguém que lê. Então, esse primeiro prêmio me deu esse incentivo a seguir escrevendo, né? Algo que talvez eu não fizesse se não tivesse, né, nenhum leitor para o que eu escrevi. E aí segui escrevendo, né? E em 2014 meu segundo romance foi publicado, Tempo de Espalhar Pedras. E aí, né, eu achava o seguinte, né? Eu tinha tido a chance de ganhar como estreante, né? Não ganhei o prêmio. Eu falei, pronto, agora já perdi minha chance, né? É quase como acertar 5 números na Mega Sena, né? Não vai acontecer de novo, né? Esse quase ganhou, agora pronto, né? Já queimei minha sorte nesse. Mas, para minha surpresa, novamente, o livro que eu publiquei em seguida entrou na lista dos finalistas e dessa vez na categoria principal, o que já tornava a missão impossível, porque aí a concorrência era, né, eram todos os escritores de todas as idades, todos os figurões do Brasil estavam ali. E é isso, eu não era conhecido, mas o júri achou que valeria a pena premiar meu livro e meu livro foi eleito o livro do ano. Bem, aí vem um tsunami, né, uma avalanche de efeitos, né, positivos e negativos, né? Os negativos foram mais momentâneos, por exemplo, dar conta emocionalmente da quantidade de gente que me escreveu, gente que me adicionou nas redes sociais, e como eu não tinha nenhum traquejo, eu achava que eu tinha que responder uma a uma, porque afinal, né, pela primeira vez alguém estava me escrevendo para falar de um livro que eu escrevi, então eu falei, nossa, né, eu não posso ser um ingrato que não vou responder, mas começou a chegar muita coisa, eu fiquei estressado de ter que dar conta, né? Enfim, então aí ganhei o prêmio em 2015, né, na premiação em 2015. E, bem, o que o prêmio me trouxe foi isso, ele permitiu que eu visse que o que eu fazia tinha algum valor, né, e que os leitores poderiam se interessar pelo que eu fazia. E num país em que os livros circulam muito pouco, né, é o que a Patrícia explicou para nós, né, a literatura, para quem não sabe, né, quem não é do meio, do mercado literário, ela é algo de nicho, esse tipo de literatura que nós fazemos aqui, né? Ela chega a muitos poucos leitores, mesmo quando ela é bem-sucedida, né? Então, acreditar que a circulação das obras literárias pode depender apenas do mérito, da qualidade, é uma ingenuidade, né? Eu acho que a gente tem que considerar a literatura do tipo que a gente faz mais ou menos como a música clássica ou a dança, né? Um tipo de arte, né? Um tipo de trabalho que, sem um incentivo estatal, não vai desenvolver todo o potencial, né? Porque exige um esforço, exige uma educação, né? Os espaços são muito poucos. Eu pergunto se alguém que está em casa ou que está aqui com a gente lembra de algum programa da TV aberta que fala de livros, que fala apenas de livros. Acho que não existe.
Não, a menos que eu esteja enganado, não existe nenhum que fala exclusivamente de livros, né? Existe programa que fala de música, existe que fala de filmes, né? Outras artes e linguagens hoje estão muito mais no gosto do grande público, né? Mas a literatura, como o teatro, como a dança, como a música, a dança contemporânea, como a música clássica, exige uma educação e exige um esforço estatal. E a gente tem que lembrar sempre o seguinte, que a literatura, como bem disse o grande crítico Antônio Cândido, é um direito humano, né? Todo ser humano precisa, para ser cidadão e para ser saudável psiquicamente, emocionalmente, da fabulação. Não necessariamente da literatura apenas, mas da fabulação, o exercício de imaginar, o exercício de viver vidas imaginárias e acompanhar trajetórias de personagens, né? O exercício da ficção é fundamental para a nossa constituição como ser humano, para o desenvolvimento da linguagem, né? A gente nunca vai saber como é ser outra pessoa melhor do que lendo um livro. Ouvindo alguém contar a própria vida, a gente conhece outras pessoas e sabe. Mas quando a gente lê um livro, a gente realmente sofre, padece como se fosse o personagem. Mais até do que um filme, por exemplo. Acho que a literatura, o cinema tem outros potenciais incríveis, diferentes. Mas a literatura tem esse especificamente, que nos coloca a viver outras vidas. Então, ela nos capacita a ser mais empáticos. Então, o Antônio Cândido disse, a literatura é um direito humano, né? Como qualquer outro, como a água, como a alimentação, como a moradia, né? O direito à fabulação, ao imaginário é um direito humano. E se é um direito humano, tem que ser garantido pelo Estado, como qualquer outro, né? E é nesse contexto que eu insiro os prêmios, né? E os festivais, né? Que são muitos hoje em dia, ainda bem. Então, eu acho que é um direito humano e tem que ser garantido pelo Estado, né? E se a gente precisa de gente, de autores, de artistas produzindo nessas linguagens que eu mencionei, sem investimento estatal, fica impossível. Porque o nosso mercado editorial é muito pequeno, para a literatura mais ainda. Então, pensem o seguinte, que um escritor, como nós, como a maioria dos escritores, exceto algumas raras exceções, se ele for viver apenas do que ele publica, ou seja, o meu trabalho é escrever um livro e publicá-lo, eu vou receber uma porcentagem das vendas. Provavelmente nem todo mundo do público conhece como funciona esse meandro, né? O autor, em média, fica com 10% do preço de capa por exemplar. Então, se a gente faz uma conta aqui de padeiro, eu sou ruim de matemática, mas se o meu livro custa R$50, então, teoricamente, eu recebo da editora, quando o livro é vendido, R$5 por exemplar. Eu fico 3 anos para escrever um livro. Meu último romance eu levei 3 anos. Então, eu levo 3 anos para produzir esse objetinho ali, com 240 páginas. Eu vou receber R$5 por exemplar vendido quando o exemplar for vendido. Um livro que vende 5.000 exemplares no Brasil é um sucesso. São muito poucos leitores, né, no Brasil. Então, se eu vendo 5.000 exemplares e recebo R$5 por livro, e os 5.000 exemplares, obviamente, eu não vou vender no primeiro mês nem no segundo, vou vender, sei lá, ao longo de 2, 3 anos. Então, ao longo de 2, 3 anos, eu vou receber R$25.000 pelo meu livro, que é um dinheiro razoável, mas dividido pelos meses, talvez não seja a profissão mais rentável, né? Talvez não dê para pagar o aluguel, nem a comida, nem a investir na educação, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que, sem esse tipo de apoio, todo escritor, e inclusive com esse tipo de apoio, todo escritor brasileiro é obrigado a ter outra profissão, né? Então, ou ele é jornalista, ou ele ganha dando aulas, ou ele é médico, ou ele é advogado, né? Tem escritores de todas as profissões, mas raros são os que vivem da escrita, né? E claro, não dá para crer que seja diferente do que em outras profissões. Alguém acredita que um médico que se dedica apenas a estudar medicina vai ser melhor, não vai ser melhor médico? Não. Provavelmente a gente acredita que quanto mais o médico puder estudar, ler, se dedicar a fazer aquilo que ele precisa fazer, melhor ele vai fazer. Obviamente, como em tudo, tem exceções. Um escritor que só escreve de madrugada, e é ótimo escritor, tem muitas exceções. Mas se ele pudesse estudar mais, ler mais, se dedicar mais a isso, talvez ele, pelo menos ele produzisse mais. Ou seja, seria um bem comum que os escritores pudessem viver das suas artes, assim como os dançarinos, os artistas, os professores, né? Todos nós. Então, nesse panorama que os prêmios e festivais se inserem. Mas, é claro, não basta prêmio, festival, se não tem biblioteca, se não tem uma educação pública de qualidade, né? Porque, senão, eu sou premiado, o meu livro é premiado, mas ele também não circula, porque, né, ele exige um leitor crítico, ele exige, como qualquer texto longo, exige alguém preparado para se dedicar horas a um texto que desafia. Normalmente, os textos premiados são os textos que tentam
trabalhar com a linguagem de uma forma ousada, inovadora, tentam, né, modificar a relação que a gente tem com a linguagem, nos fazer leitores mais críticos, mais conscientes. Então, é preciso educação. Ou seja, o prêmio faz muito sentido inserido nesse contexto, que é o contexto que a Secretaria de Cultura, e eu posso falar isso, apesar das críticas que eu tenho, né, ao governo do Estado e a outras, eu posso falar isso com total honestidade. Eu participei, por exemplo, de um outro programa da Secretaria da Cultura, organizado também pela SP Leituras, que se chama Viagem Literária, né? Então, eu fui convidado, né, contratado para visitar bibliotecas públicas em cidades do interior do estado de São Paulo, né, muitas delas com pouquíssimo acesso a todo tipo de cultura, né? E essa, sim, foi uma experiência assim, muito gratificante e muito construtiva, né? Então, ao lado do prêmio, isso sim pode fazer a diferença para um país melhor. Porque eu vi, por exemplo, a primeira biblioteca que eu fui, não sei se eu vou me recordar qual era a cidade, talvez perto de Sorocaba, Alumínio, talvez. Alumínio, ela tinha uma estrutura muito precária, a biblioteca. E foi a primeira. Então, foi muito impactante para mim chegar numa biblioteca com uma estrutura tão precária. O prédio era precário, o acervo era precário, sabe? O banheiro era precário. Eu vi o esforço das pessoas que trabalhavam lá para fazer aquilo acontecer, mas por uma garra própria, pessoal. Eu até perguntei para a bibliotecária se valeria a pena eu estar lá mesmo, porque eu falei, será que não valeria a pena ter pego o meu cachê? Claro que eu gostei de ganhar o cachê também, como eu expliquei, mas será que não valeria a pena ter pego o meu cachê e ter investido em acervo ou em papel higiênico, mais do que eu estar aqui falando para pouquíssimas pessoas? E fiquei com peso na consciência de estar ali me beneficiando numa situação tão precária. E ela me disse que não, ela me aliviou, né? Não sei se ela foi boa nisso também. Ela mesmo falou, não, Estevão, é o contrário, porque você vindo aqui, sai no jornal da cidade que ia acontecer um evento na biblioteca. E aí eu levo lá para os políticos e falo, ó, está acontecendo um evento, não dá para a gente fazer um evento que sai no jornal, e etc. Então, isso motiva investimento, né? Então, eu fiquei um pouco mais aliviado na minha consciência. Mas, para minha alegria, as próximas tinham situações diferentes. Eu fui em Itapevi, que era inacreditável a biblioteca, um centro cultural vivo, gente dançando balé, né? E, então, eu acho que esse conjunto de políticas públicas pode fazer a diferença. O prêmio, o festival são parte importante, né? Em Itapevi até vivi uma situação engraçada. Eu fui falar naquela ocasião. Hoje eu produzo para crianças. Vou ter meu primeiro livro infantil publicado esse ano, em novembro, pela Companhia das Letrinhas. Mas até então eu só tinha publicado os romances. E foi muito curioso que a maior parte do público era de crianças, né? Então eu tinha que adaptar aqueles textos pesadíssimos, só falando de desgraça, né? Porque eu tinha que estar lá para contar dos meus livros, mas eu não ia falar, né? Eu não ia vender desesperança para aquela molecada. Então eu adaptava o enredo, fazia analogia e foi muito divertido. Foi das experiências mais divertidas. Até inclusive no final, acho que foi em Itapevi, uma menina pediu para autografar um livro, mas ela não tinha meu livro, até o normal, né? O mais natural é que ela não tivesse, para o bem dela. Mas ela chegou, eu tenho esse livro, você autografa para mim? Eu autografei, era um livro do Augusto Cury, né? Então eu autografei um livro do Augusto Cury, lá, né? Que é um dos maiores best-sellers de autoajuda, né? Mas achei bonito. Ela falou, esse é o livro que eu tenho, você autografa aqui para mim? Eu falei, claro, né? Depois vou cobrar o DA do Augusto Cury, né? Um pedacinho. Mas, então, esse conjunto de iniciativas são fundamentais, né? O prêmio isolado não serve, mas junto com viagem literária, junto com os festivais, né? Junto com o aparelhamento das bibliotecas, junto com esse tipo de evento que propaga o conhecimento que a gente tem aqui muito centralizado em São Paulo, nas outras metrópoles, para as pessoas que estão em outros lugares, isso tudo somado, acho que faz a diferença. E é isso, eu não estaria aqui hoje se não fosse o Prêmio São Paulo, né? Por conta do Prêmio São Paulo e dos livros que eu pude publicar e da repercussão que isso deu, eu pude falar de literatura brasileira e falar do meu trabalho em lugares que eu nunca imaginaria estar pelos meus próprios meios. Eu fui para um festival em Nova York, para um festival de literatura em Nova York, em 2018. Quando eu imaginava estar em Nova York falando de literatura brasileira? Fui porque ganhei o prêmio me deu repercussão. Naquela ocasião também, é preciso dizer, o Ministério da Cultura me ajudou, me apoiou com a passagem. Então, iniciativa estatal que fez eu lá, junto com outros escritores brasileiros, estar representando e podendo propagar nossa cultura. Fui a Portugal, né, o livro O Tempo de Espalhar Pedras, que é o livro vencedor, tem edições na Itália e em Portugal, né? E hoje, se sigo escrevendo e sigo trabalhando como editor, sou editor de literatura infantil e juvenil também, muito disso se deve a essas iniciativas públicas, né, políticas públicas de incentivo à escrita e à leitura, tá?
Então, é isso. É um direito humano, tem que ser subsidiado pelo Estado. É uma ingenuidade e talvez uma perversidade acreditar na meritocracia quando se fala de artes como dança, teatro. Não é possível que artista, todo um sistema, né, porque não é só o escritor, tem a pequena editora. Então é importante também que as iniciativas do governo ajudem as editoras a seguir publicando livros, principalmente as pequenas, que promovem a bibliodiversidade. É importante também que a iniciativa pública, em todas as esferas, promova e auxilie na abertura de livrarias pequenas, fora das grandes redes. É importante que a gente tenha bibliotecas em todas as cidades, não só nas maiores cidades. Editoras de todas as cidades que possam publicar autores que não estão no eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né? Jornais e revistas de cultura que tenham espaço para resenhas e críticas, né? Porque sem autor, obra, mercado editorial e público, a gente não tem um sistema literário que funcione. E sem o apoio do governo, por meio de bolsas de escrita, prêmios literários, bibliotecas públicas, apoio à edição por pequenas editoras, sem tudo isso, a gente está afadado a não ter leitores capacitados a ler não só a literatura, né? Porque uma coisa importante também de frisar é o seguinte, né? Trabalhar em prol da literatura significa trabalhar em prol da formação cidadã, porque quem aprende a ler literatura aprende a ler um contrato bem de trabalho, né? Aprende a ler a bula do remédio, aprende a ler o programa do candidato a vereador, a deputado, né? Aprende a usar a linguagem de uma forma crítica, porque a literatura das artes ela tem essa peculiaridade, ela é feita de um material que a gente já usa no cotidiano, ela desloca, a gente usa as mesmas palavras para fazer literatura, mas o que a gente faz é diferente da linguagem que a gente usa no cotidiano. Então, lendo literatura, a gente aprende a perceber outros usos da linguagem na nossa comunicação cotidiana, né? É assim que a gente aprende a perceber quando uma notícia não parece muito verossímil, né? É assim que a gente aprende a perceber quando alguém está dizendo uma coisa querendo dizer outra, né? É assim que a gente aprende a perceber essas inconsistências que nos tornam cidadãos mais conscientes. Obrigado. Nossa, maravilhosa a sua fala, né? Eu sou professora de sala de leitura, né? Trabalho na prefeitura aqui de São Paulo e, enfim, trabalho dentro da biblioteca da escola e muitos alunos só têm acesso àqueles livros que estão lá na escola ou na biblioteca, né? Na biblioteca que tem próximo, eu trabalho ali em Pirituba, e eu achei muito interessante essa sua fala em relação ao impacto dessa premiação, porque ela vai muito além, é o que você falou, vai muito além. Você chega em lugares onde você não imaginaria ir. O escritor, ele tem que ser muito valorizado. Eu falo muito isso para os alunos. Então, quando eu chego, vou dar aula e está aquele monte de livro, eu falo, vocês podem ser escritores, vocês podem ser, porque é isso, a maioria não conhece escritor. Então, que lindo esse relato. Não autografa meu livro, porque reconheceu a sua função e essa função social que tem a literatura. E quando você foi falando disso, recentemente eu li o texto do Cândido na matéria lá do mestrado, né, o direito à literatura. A gente sonha dormindo, a gente sonha acordado, a gente tem necessidade, né? É uma necessidade básica do ser humano e por isso tem que ter investimento, né? E não dá para desassociar do Paulo Freire, que é a leitura do mundo. E quando você falou sobre essa interpretação do mundo, o que a literatura possibilita, eu vejo que muitos alunos têm dificuldade de ler literatura. Então, por exemplo, porque tem dificuldade de deslocar o sentido da palavra. Mas por quê? Porque falta investimento mesmo, falta mais trabalhar a literatura na educação básica. Porque hoje a gente tem várias propostas de ensino que trabalham mais com foco no letramento, por exemplo, e as crianças têm pouco acesso. Então, livro, eu amo, mesmo sendo adulto, eu adoro o livro infanto-juvenil, porque eu aprendo muito, e assim, é uma linguagem que marca as crianças. Então, eu leio muito o livro assim, com as crianças, porque aquilo marca a vida delas e marca, às vezes, trata de um tema como a morte, de um tema como abandono, de uma forma que eu, como professora, jamais saberia tratar. E vocês, com esse trabalho estético e com a visão que vocês têm, com o repertório que vocês têm, conseguem tocar. E eu vejo muitos alunos que saem emocionados de várias histórias, e eu também. Né? Então, parabenizar esse trabalho de vocês, que é extremamente relevante. E foi muito maravilhoso esse relato, fiquei até emocionada. Então, agora, vou deixar com a palavra o Rafael Galo. Ele recebeu o prêmio como autor estreante, de até 40 anos, com o livro Rebentar, da Record.
Ele é paulistano, graduado em música pela Unesp e mestre em meios e processos audiovisuais pela USP. É autor de Réveillon e Outros Dias, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura e finalista do Prêmio Jabuti. Com você a palavra. Oi, boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado às preleitoras da Secretaria de Cultura. É muito bom poder estar aqui com o Estevão, com a Aline, que são amigos e são, né, escritores de quem eu sou leitor, assim, gosto muito do trabalho dos dois. E é muito bom poder discutir esse tema, conversar sobre prêmios por esse viés, né, da importância deles de políticas públicas, porque acredito que o mesmo já aconteceu com o Estevão e com a Aline também, né, que também ganharam o Prêmio São Paulo. Vira e mexe, a gente, né, é convidado a falar sobre o que o prêmio muda na vida do escritor, qual que é a importância do prêmio. E, claro, é uma pergunta interessante, o Estevão falou algumas coisas muito legais, mas esse outro viés também é muito importante a gente pensar, e ele é pouco debatido, eu acho, né, que é o que esse prêmio significa para as outras pessoas, né, para os outros elos dessa cadeia, que são, em última instância, os leitores, que somos, em última instância, os leitores, né? E sempre que eu tento pensar nessas questões de literatura, que são um pouco mais difíceis de definir, né, uma opinião, os prêmios literários, né, sempre coisas muito positivas e bacanas sobre eles, mas muitas coisas questionáveis, às vezes, os resultados, ou a forma como se dá as seleções, né, vira e mexe, viram polêmicas, ou mesmo a importância, né, tem muito esse discurso de que o importante é a literatura e o prêmio é só, né, enfim, um glamour e tal. Mas eu acho que se a gente pensa a partir do lugar do leitor, a gente começa a ver uma outra relação que é importante. E sempre que eu preciso pensar sobre uma questão de literatura mais significativa, eu prefiro sair da posição de escritor e pensar na posição de leitor, que é a minha posição primordial com a literatura, né? Assim, muito antes de eu pensar em escrever a primeira linha, eu era leitor. Né, foi lendo que a literatura entrou na minha vida e fez a minha formação afetiva, a minha formação intelectual, a minha mudança de olhar para o mundo. Né? E para mim, as políticas com literatura, que é o nosso tema, mas poderia ser com a dança, como o Estevão falou, com o cinema, a questão é justamente essa. Eu quero que mais pessoas tenham isso. Né? Eu quero essa abertura, eu quero essa expansão da democracia dessa formação afetiva, intelectual e de olhar para o mundo no sentido mais amplo, né? E de um olhar criativo para o mundo, de um olhar empático para o mundo, de um olhar complexo para entender os discursos e tudo mais. Né? Eu não consigo imaginar um lado negativo para isso. O que a gente perderia tendo mais pessoas, né, dentro desse enriquecimento, né, da vida humana? Então, eu acho bastante interessante discutir os prêmios nesse escopo de um elemento de mediação, né, entre os livros e os seus receptores, os leitores, porque praticamente tudo na vida a gente precisa de mediação. Né? Existe uma certa ilusão, talvez, de que mas a gente está começando a conversar aqui sobre políticas, né, iniciativas estatais, e mas para eu escolher um filme lá de super-herói que eu vou assistir, eu não preciso do governo, né, vir interferir, eu faço as minhas escolhas. E é falso esse pensamento, é falsa essa impressão. Né? É só a gente pensar em todos os filmes que a gente assistiu na vida, quantos a gente assistiu sem saber nada daquele filme? Tipo, eu vi o nome, vi o cartaz, eu não sei nada, não tenho nenhuma referência, mas eu assisti. Praticamente nenhum. Né? Assim, a gente assiste porque um amigo indicou para a gente, porque a gente abriu a internet, abriu o jornal, e o filme estava lá sendo mencionado. A gente viu nos outdoors, esses de super-heróis caem no nosso colo, são jogados na nossa cara o tempo inteiro. Mesmo que você não viu o filme, você viu o filme, você sabe o que acontece. Né? E isso, para uma indústria cinematográfica, hollywoodiana, eles conseguem fazer através do poder financeiro do mercado deles hoje. Mas também há muita política estatal ali, há muito investimento do governo ali. Então, a gente precisa dessas mediações para que a gente possa, todos, aprendermos a fazer um mapeamento para a gente poder fazer as nossas escolhas. Eu posso escolher, eu quero ler esse livro, eu não quero ler aquele livro. Ou, eu não quero ler tanto livro, eu quero ver muito filme, eu quero ver muito espetáculo de dança. Mas eu já tenho um mapa formado que me permite saber como escolher. Porque, para a maioria das pessoas, a literatura não está em pauta. Né? O que o Estevão falou, não está na TV, não está no portal de notícias da internet, não sai nada lá.
Então, como é que a gente faz para que as pessoas possam se mapear do que elas provavelmente gostariam de ler ou não? A gente precisa dessas políticas, né, de incentivo, dessas políticas públicas culturais, para que as pessoas possam entrar numa livraria ou numa biblioteca e ter um pouco mais de conhecimento de quem são aqueles autores, pelo menos para saber mapear, esse livro eu não li, mas eu sei que é sobre aquilo, né? Esse autor eu li outro dele, então eu sei que é legal, posso pegar esse livro dele. Porque isso é fundamental, senão as pessoas se sentem até intimidadas, na verdade. Né? Eu já ouvi muitos relatos de gente que se sente verdadeiramente intimidada ao entrar numa biblioteca ou numa livraria e até meio que sai correndo de lá, porque qualquer ambiente que a gente não conhece bem, que a gente não tem um domínio, a gente se sente mal ali e a gente quer evitar. Né? Então, acho que a gente precisa construir essas pontes, né, para a maioria das pessoas, que, no caso dos filmes dos super-heróis, são construídos. Né? Verdadeiros viadutos são construídos, mas são construídos, precisam ser. Né? Então, eu acho que, participando de alguns projetos, eu participei desse Viagem Literária também, que o Estevão falou, de clubes de leitura, das próprias premiações, de festivais onde a gente conversa, a gente vê que quando a gente fala sobre literatura, quando a gente apresenta a literatura contemporânea, a literatura que está sendo feita hoje, as pessoas aderem, funciona. Se você estende a ponte fica, né? Ela fica estável ali. Mas é preciso fazer isso, né? para que as pessoas se sintam tão confortáveis dentro de uma livraria ou de uma biblioteca quanto elas se sentem diante de um painel na sala de cinema, escolhendo o filme que elas sabem mais ou menos quais são. Então, eu vejo os prêmios muito nessa chave da mediação necessária. Né? Quase como se o prêmio fosse esse amigo que te dissesse, olha, eu acho que esse livro você vai gostar se você ler. Né? De tudo isso que foi produzido, e que é muito difícil a gente ler tudo, né? Ninguém consegue. A gente separa alguns que a gente fala, olha, esse aqui talvez você vá gostar, e o outro prêmio separa outro, né? Que haja mais prêmios, melhor. Claro que há uma problemática nisso, porque aí um livro, né, ganha todos os louros, os holofotes, os outros não. Mas quanto mais a gente tiver disso, mais digamos, a engrenagem toda, a teia toda, vai funcionar bem, porque o meu livro não ganhou o prêmio São Paulo, mas ganhou um outro prêmio, ou não ganhou prêmio nenhum, mas foi parte de um projeto pelo governo ou por outras organizações que levou esse livro para as bibliotecas, para as livrarias, né? Para que as pessoas possam viver o livro. Né? Eu acho que, infelizmente, o livro tem, às vezes, um certo aspecto assim meio sacralizado. Né? Então, tem muita gente que, além desse medo de desconhecer aquele universo, se sente com medo de como agir. Né? Bibliotecas, por exemplo, muitas vezes no imaginário das pessoas são aquele lugar que você entra e, se você esbarrar alguma coisa e fazer barulho, alguém vai fazer uma cara feia para você, mandar você fazer silêncio. Né? E não deve ser isso. Né? A biblioteca deve ser um lugar vivo, como o Estevão falou, assim, de atividades, de dança. A gente tem aqui em São Paulo a Biblioteca São Paulo, a Biblioteca Vila Lobos, que são maravilhosas. A gente estava vendo os depoimentos, né, antes da nossa conversa começar, que tem parques em volta, né, garotos e garotas andando de skate, jogando bola, passeando com cachorro, fazendo aulas de yoga. E é isso. Né? É isso. Assim, tomara que essas pessoas entrem na biblioteca também e vejam os livros e coloquem o livro na mochila e saia com skate. É para isso. Né? O livro, eu acredito que ele não deve ser algo que nos faça sentir mais restringidos e mais fechados e mais, né, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que conhecer. Não, que a gente se sinta justamente mais livre com os livros. Né? Eu acho que não é à toa que são palavras tão parecidas assim. Então, para a gente poder fomentar isso tudo. Né? E eu acho que há uma necessidade de agência nisso. Né? A gente não pode, de novo, né, a gente tem uma ilusão de que mas é espontâneo o filme que eu escolho ver no cinema. Não é, tem toda uma força. Então, essa força a literatura não tem por si. Né? Até porque também o cinema, quando começou, não tinha. Só que ele encontrou lá as forças necessárias. Então, a literatura, a dança, outras formas de arte ou de esporte, outras atividades, elas precisam ter outras agências que realmente fomentem, que realmente façam essa engrenagem começar a girar para chegar às pessoas. Né? A gente não pode... Seria muito
triste, muito redutor ter as experiências humanas delimitadas pelo que elas têm de poder de mercado, né? Então, falar assim, por exemplo, o livro tem que se sustentar, você tem que escrever um livro que venda, né, como você falou aí, né, Estevão, até com umas perspectivas até otimistas, assim, né, de 5 mil livros, assim, a maioria vende bem menos, mas, assim, ela não tem essa força por si só. Então, a gente vai dizer, então, se não tem uma força de mercado, o problema é seu, acabou? Se você não sustenta, acabou? Não, sabe, assim, quando a gente pensa na humanidade, no tempo que a humanidade está no planeta e talvez vai estar em todos os contextos, em todos os lugares do mundo, as práticas de mercado elas são muito pequenas, né? A gente aprendeu por certos vícios educacionais e ideológicos e políticos que a gente vive, né, na sociedade de mercado e é assim e acabou. Mas não é, a gente pode ter uma outra vivência. A gente pode ter uma outra relação com as coisas. E aí a gente depende dessas outras forças estatais, principalmente, para que as coisas aconteçam. E se isso for feito, elas vão acontecer, né? Se a gente... não querendo ter muito complexo de vira-lata, né, como diz o Nelson Rodrigues, assim, mas eu só conheço bem a cultura do Brasil. Talvez em outros países haja esse problema também, mas eu estou falando que isso acontece no Brasil porque eu sei que aqui acontece, não sei como é nos outros lugares. Mas eu acho que, às vezes, aqui a gente tem muito pouca paciência para construir as coisas devagar e realmente gestar as coisas e preservá-las por um longo tempo sem receber a recompensa imediata, né? A gente começou a fazer, a gente já quer a recompensa, e se não vê a recompensa, né, a gente já começa a falar, bom, então, espera aí, eu estou investindo tanto de dinheiro nisso aqui, não está me dando retorno, então é melhor cortar. Não, né? Essas coisas levam tempo, e essas coisas elas funcionam no tempo. Né, se a gente investe, se a gente planta essas sementes, se a gente respeita esse tempo das sementes, se a gente vai lá e cuida, né, rega, faz tudo o que a gente precisa cuidar, essas sementes elas vão crescer, elas vão germinar, né? Então, talvez não todas, né, mas assim, quanto mais a gente jogar, mais a gente vai ter, elas vão florescer. Isso não é um otimismo meu, isso não é um lobby pela literatura meu, isso é uma lei da natureza, né? Isso vai acontecer. E a gente vê acontecendo quando a gente vai, especialmente para lugares assim, né, que em geral não vão, e a gente conversa com as pessoas, e é isso que o Estevão falou, às vezes a gente vai lá para conversar sobre tudo, menos sobre o nosso próprio livro, sabe? A gente não está lá... Eu, pelo menos, não leio assim, né, a gente não está lá para fazer a propaganda do nosso livro, não é nós não somos caixeiros, né, viajantes dos nossos próprios livros, assim, mas é uma questão de troca, né? E eu fiz vários eventos assim que eu não falei um ar sobre o meu livro, mas você vê que as pessoas elas têm uma propensão, elas têm um potencial para o imaginário, para o olhar criativo, para viver uma vida para além do que elas vivem, né? Todo mundo tem esse potencial, e só que é importante que a gente encontre nas outras pessoas também essa legitimação disso, porque senão a gente acaba correndo o risco de se sentir meio maluco, né? Meio pirado, meio pinel, assim, porque você fala, bom, mas eu tenho essa vidinha aqui toda reduzida, né? Será que eu posso realmente imaginar essas coisas? Será que eu posso fabular? Será que eu posso pensar numa outra maneira de viver? E pode, né? E a arte, como geral, ela parece nos ensinar, pelo menos para mim foi isso, e eu já vi para muitas pessoas aconteceu mesmo, ela nos dá essa permissão, ela nos dá essa abertura, ela abre essas janelas para além daquele mundinho fechado onde a gente calhou de nascer, né? E eu acho isso muito importante, né? Como o Antônio Cândido disse, o Estevão citou, é uma questão de experiência humana, de realização humana mesmo, né? Então, eu gostaria muito que os prêmios e festivais e todas essas programações literárias tivessem também muito isso frontalmente no pensamento, né? Porque, sim, há o glamour do prêmio, sim, há a noite de cerimônia, que é toda bonita, é chique, é agradável, mas para a gente extrapolar essa noite de premiação, para a gente ser mais do que isso, a gente precisa pensar também no prêmio, não só o que é o prêmio para o autor, mas o que é o prêmio para todo mundo que está em volta, para todos os leitores, livreiros, bibliotecários, jurados, organizadores, e fazer essas redes mesmo de iniciativas, né? Como acho que o Prêmio Sesc de Literatura faz muito bem, o Prêmio São Paulo faz muito bem, né, esses projetos paralelos. Eu lembro que há uns anos atrás tinha até mais essas viagens dos finalistas, iam para bibliotecas públicas do interior, né? E era muito bom isso. Então, talvez o autor premiado,
legal, você ganhou seu troféu, você ganhou seu dinheiro, mas agora vem cá, vamos falar em escolas, vamos falar em bibliotecas, né? Quer dizer, colocar todo mundo para trabalhar mais, porque é feito de agências isso, né? Não adianta a gente parar e achar que agora o meu livro ganhou prêmio, eu vou em casa, amanhã sai no jornal, vou esperar lá o próximo, né, balancete vir com muitos mais livros vendidos. A gente precisa trabalhar, né? A gente precisa investir dinheiro, sim, a gente precisa investir tempo, pessoas, energia, muita coisa, para que isso aconteça. Porque, de novo, se a gente fizer, se a gente construir a ponte, se a gente jogar sementes, vai acontecer. É uma lei da natureza. Vai acontecer e vai ser melhor para todo mundo. Se o meu vizinho vive melhor, é mais imaginativo, mais criativo, mais empático, tem uma visão mais complexa de mundo, isso é melhor para mim também. Não é só para mim que eu quero isso. Eu quero para todo mundo. Eu quero andar na rua cercado por pessoas criativas, cercado por pessoas empáticas, cercado por pessoas que têm uma experiência mais rica da vida do que só o muito ordinário que, às vezes, o sistema leva a gente. O sistema meio que tritura a gente. A hora que a gente vê, a gente está só trabalhando, se enfiando no transporte público amassado, cansado demais para pensar nos filhos, em qualquer coisa. A gente precisa ter essa abertura, a gente precisa ser maior do que isso, e eu acredito que essas políticas ajudam. Obrigado. Nossa, excelente esse comentário que você fez. Não dá para desassociar da minha experiência como professora de sala de leitura, porque vocês são pontes. E é isso que é rico. Eu acho que o mais rico desse prêmio é isso. O fato de vocês irem para as bibliotecas, de conversar com os leitores, vocês estão formando leitores. E uma coisa que eu falo sempre, o pessoal fala, brasileiro não gosta de ler, não é isso. O acesso é dificultado, como você falou, essa experiência. Como você chega na biblioteca caindo aos pedaços, você não sente prazer de ficar naquele ambiente. Aquele ambiente é expulsivo. E algumas livrarias, como você falou, porque, infelizmente, no nosso país, a literatura ela ainda está num meio muito elitizado. Na academia, por exemplo, ela é muito sacralizada. E é um projeto mesmo de sacralizar e poucas pessoas terem acesso. E eu vejo na sala de aula, muitas vezes, quando eu levo uma leitura, vários alunos vêm pedir emprestado o livro depois. Aí tem até briga, porque só tem um. Aí fala, professora, vem 15 alunos que querem o mesmo livro. Aí eu tenho que fazer combinado, mas não é isso. E estar no chão da escola pública e na biblioteca pública mostrar isso. As pessoas gostam de ler. Só que muitas vezes elas não conhecem esse espaço. Então, por exemplo, você falou sobre Biblioteca Viva, né? E ali na região de Pirituba tem a Biblioteca Brito Broca, a gente levava os alunos para ver a apresentação de teatro. E assim, já teve vez de eu fazer indicação de leitura, e o aluno falava assim, professora, eu já peguei na biblioteca. Então, na verdade, a gente precisa mostrar que esses espaços existem. E é isso, a mídia não mostra que esses espaços existem. Então, quais são as pontes? Eu gostei muito dessa imagem que você fez, é o professor, é o escritor. E vocês indo é uma coisa riquíssima, porque o escritor ele vira ser humano. Porque você está lá o nome no livro, né? É vivo, é um ser humano, que nem você. Então, eu acho isso extremamente rico. Quando a gente leva a autor para a escola, eu vejo o brilho no olhar dos alunos. E é assim, é uma celebridade mesmo. Né? É que, infelizmente, o conceito de celebridade da mídia é outro. É todo um projeto que é para a educação realmente falhar e a gente ter a estrutura que a gente tem. Né? Mas gostei muito da intervenção. Agora vou falar, né, apresentar a Aline Bey. Né? Como eles falam em inglês, né? Last but not least, at least but not last. Então, a Aline, né, a novata aí. A Aline nasceu em São Paulo, ela é formada em Letras pela PUC, em Artes Cênicas, pelo Teatro Escola Célia Helena, é colunista do site cultural Livre Opinião, Ideias em Debate. Ela recebeu o prêmio pelo romance O Peso do Pássaro Morto, da editora Nós, e foi finalista do Prêmio Rio de Literatura. Com você a palavra. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito a SP Leitura pelo convite. Eu acho que esse tema é um tema que eu penso muito a respeito, porque eu sou um tipo de autora que, além de trabalhar na escrita do livro, e que esse é o trabalho fundamental do escritor, eu acredito que o trabalho do artista é também na linha de frente, é também divulgando o seu trabalho, é pensando em absorver essas políticas públicas que estão disponíveis e criar caminhos, até às vezes, que parecem impossíveis, para chegar mais perto do leitor. Então, a minha primeira profissão é no teatro, né? Eu sou atriz, e eu era totalmente fora do universo dos livros, se eu fosse olhar para os escritores. Eu não sabia nem que os escritores eram pessoas vivas, eu imaginava que eles eram todos mortos. Porque a minha relação com os livros ela sempre foi sacralizada na escola,
E eu adorava os momentos que eu tinha na biblioteca de solidão, em que eu podia, por exemplo, às vezes eu tinha que ficar com os meus colegas fazendo algum trabalho de escola, e a gente tinha aquele momento na biblioteca sem professor, à tarde na escola. E você podia percorrer aquelas prateleiras e olhar, caramba, esses livros aqui não são para a minha idade, e aí dá aquele frescor e vontade de ler, e alugar, e ler o que você quer ler. Então, eu acho que muito começa também, a relação das bibliotecas começa muito nas escolas. E eu sinto que, talvez, se as escolas tivessem um projeto mais interessante dentro das suas bibliotecas, já nos educaria para uma fase adulta mais cúmplice do objeto livro, e não tão sacralizada, porque eu acho que tem uma outra coisa também, a gente lê muitos clássicos na escola, o que é fundamental, claro, é fundamental para a nossa formação, mas eu sinto que falta, pelo menos faltou na minha geração, um entrosamento com a literatura que está sendo feita hoje, por pessoas mais jovens, mais próximas da nossa realidade. Então, eu sempre falo que, por exemplo, me marcou muito no colégio as peças que a gente assistia, que vinham atores de fora montar espetáculos de Machado de Assis, do Graciliano Ramos, e eu me lembro desses dias como se fosse hoje, e faz mais de 20 anos. Mas não vinha nenhum escritor debater com a gente a literatura contemporânea. Eu não li nenhum autor contemporâneo. Então, eu tive meu momento no teatro, fiquei fazendo teatro um bom tempo, antes de entrar no mundo da literatura, e eu só fui entrar no mundo da literatura como escritora quando eu entrei na PUC, que somos colegas de PUC, né, Paty? E lá eu conheci pessoas da minha idade que escreviam. Porque antes disso, imagina, eu nem imaginava que a gente estava autorizado a escrever. Então, uma coisa que eu acho muito importante das bibliotecas e dos trabalhos com as pessoas, de autor e livro, todos juntos com o público, é justamente humanizar o escritor, como a gente estava conversando, e aproximar a profissão das pessoas. Porque outra coisa que me incomoda muito é essa sacralização não só do livro, mas também do autor. O autor, se ele não está morto e ele não é do século passado, bom, então ele tem que ser brilhante, inteligentíssimo, um gênio, um homem branco, se possível mais velho. E não é bem assim, né? Então eu acho que o escritor, a arte, ela é sempre tentativa e erro. E você tem o direito de tentar escrever um livro que pode não ser tão bom, e aí depois, em outro momento, você pode escrever um livro muito melhor. E é uma profissão que você melhora como qualquer outra. Quanto mais, como o Estevão também falou, quanto mais você se dedicar, quanto mais tempo você tiver para trabalhar, melhor escritor você vai ser. Isso não quer dizer que a sua linha de escrita vai ser sempre para cima. Infelizmente, a gente está lidando com arte, é algo subjetivo, mas, de qualquer forma, quanto mais tempo você tiver, melhor escritor você vai se tornar. Então, eu gosto, em todos os eventos que eu faço, aproximar todas as pessoas que gostam, porque o leitor sempre tem um escritor no meio dos leitores, porque são profissões, né? Leitor não é profissão, mas são atividades irmanadas, né? Ler e escrever são atividades muito próximas uma da outra. Então, elas têm que ser assim, o livro tem que ser próximo e essas atividades também. Então, quando eu comecei a escrever, foi justamente por ter encontrado essas pessoas que eram próximas da minha idade, e comecei a escrever de uma forma muito apaixonada, porque, de fato, descobri uma arte que dialogava com o meu íntimo, com a minha essência, e fiquei anos escrevendo antes de publicar meu livro. Eu preciso falar dessa história toda, porque antes do Prêmio São Paulo chegar na minha vida, que foi assim estrondoso, em muitos sentidos que eu já chego lá, eu tive um prêmio anterior, que foi o Prêmio Toca, que não é um prêmio promovido pelo Estado, é um prêmio promovido pelo Marcelino Freire, que é um autor, e ele dá uma oficina de escrita criativa, e dentro dessa oficina criativa, de tempos em tempos, ele cria um concurso interno nessa oficina, que proporciona a publicação de um livro escolhido dentro do projeto. E, bom, quando eu conheci o Marcelino, conheci ele porque estava rodando por vários lugares, entrevistando pessoas com sites de arte que eu tinha na época, e aí eu dei a sorte de encontrá-lo e entrevistá-lo, e fiquei muito interessada em continuar próxima dele para absorver todo o conhecimento que ele tem para passar. E fui fazer a oficina dele primeiro em 2015 e a segunda em 2016, que proporcionou a publicação do Peso do Pássaro Morto, que é o meu livro que venceu aí o Prêmio São Paulo. E quando eu conheci o Marcelino, eu entendi que ele jamais ia... Uma coisa que é importante dizer, o meu estilo literário, ele é híbrido. Então, é até interessante eu ter ganhado na categoria romance, porque o Prêmio São Paulo ele contempla os romances, e eu tenho um estilo que quase não se encaixa muito exatamente numa prosa. Ele é um estilo bem experimental.
Então, quando eu estava escrevendo, e o meu estilo ele nasce assim, dessa inquietação, dessa vontade de ser poeta e não conseguir ser poeta, essa tentativa de escrever poesia e acabar fazendo uma prosa fragmentada, comecei a assumir esse estilo e entender que ele era o que eu queria fazer, ele era a minha investigação pessoal na literatura. E quando eu comecei a conversar com algumas editoras, elas começaram a não achar tão bacana esse tipo de estrutura, porque pelo mercado não ia vender. Poesia não vende, eles me diziam que a poesia não vende bem, então eu tinha que me adaptar a um estilo ou outro. Então, conhecendo o Marcelino e percebendo a sensibilidade dele, eu vi que ele acolheria o meu estilo como fosse, e que eu ia trabalhar sempre para melhorar o texto, mas não mudar a minha essência. E esse concurso que ele proporcionou foi fundamental, porque eu sabia que se eu conseguisse vencer esse concurso, ele ia ser publicado, meu livro ia ser publicado justamente do jeito que eu queria que ele fosse publicado, e não de uma maneira que fosse agradar ao mercado, ou como o Rafa também falou, porque a arte não pode passar por essas coisas, né? Então, foi muito importante. Eu acho que esses concursos, para inícios, para começos na literatura, eles são fundamentais. Vou dar um salto, porque eu acho que é importante falar do Prêmio São Paulo nesse sentido, porque, até onde eu sei, vocês me corrijam se eu estiver errada, é o único prêmio que contempla jovens escritores. E numa categoria muito bacana, que é esse até 40 anos. Porque o que acontece? A literatura, ela é a arte do tempo, ela se faz com o tempo, com o amadurecimento, inclusive, do nosso intelectual, do nosso emocional, enfim. É um pouco injusto um jovem autor competir com um autor mais experiente. A chance dele vencer, ele pode até ficar na lista, como o Estevão estava conversando, né? Aquele susto, aquele baque. Quando eu vi o Pássaro na lista do Prêmio Rio, que é um prêmio que não é para iniciantes, eu achei que eles tinham esquecido o livro lá. De verdade, falei, esqueceram meu livro, porque não sei o que está acontecendo. Porque não tem cabimento, né? É uma outra investigação, é um outro tamanho de autor. Então, o Prêmio São Paulo ele entra com essa categoria que realmente valoriza o jovem escritor e como é importante você incentivar quem está começando, porque a chance de um jovem autor desistir da sua investigação é imensa. São todas as chances. A gente está perdendo escritor nesse momento agora, nesse instante. Espero que agora quem está assistindo, não. Mas quem não está assistindo, a gente está perdendo jovens artistas o tempo todo, por questões diversas. Estilo, que é o caso, por exemplo, meu, porque as pessoas me falavam que esse estilo não era bacana. Como é que as pessoas sabem? Como é que a gente sabe? A arte é algo muito misterioso, a gente não tem respostas. Quando alguém tem uma investigação genuína, a gente tem que deixar a pessoa fazer a investigação dela. Deixa ela crescer, deixa ela fazer, deixa ela investigar, deixa ela ter liberdade. E o prêmio, o que acontece? Com o prêmio, tanto o Prêmio Toca que eu ganhei, que publicou o meu livro exatamente do jeito que eu queria, que eu tinha planejado. Com o Prêmio São Paulo, que é um prêmio que vem um ano depois, ele legitima uma investigação experimental. Então, é muito corajoso para um prêmio do tamanho do Prêmio São Paulo contemplar um livro como o meu, que é um livro cheio de riscos, é um livro cambaleante, é um livro de alguém que está começando de fato, é alguém que está experimentando uma nova linguagem, de uma editora independente, e trazer esse prêmio e trazer o meu livro, de repente, para um cenário da literatura contemporânea. De fato, depois que eu ganhei o Prêmio São Paulo, é como se aí começaram a olhar para o meu trabalho com mais seriedade, enfim. Então, claro que isso tem uma responsabilidade imensa, mas isso, para um jovem autor, é um incentivo. Para mim, foi um incentivo assim enorme. Nenhuma editora mais vai falar para mim, junte as frases, porque, olha, eu não juntei e olha só o que aconteceu. Então, assim, autores jovens que estão assistindo, façam a sua investigação de acordo com o seu coração e as suas vontades. Não entre em nenhum acordo mercadológico, sabe? E esses prêmios e esses incentivos públicos, eles são muito, muito importantes, porque, além dessa legitimação da obra, tem esse apoio financeiro que, no meu caso, eu vi como uma bolsa de estudos para escrever o meu segundo livro. Então, concordo totalmente com a fala do Estevão, eu acho que um artista, um escritor, qualquer profissional, ele precisa de tempo para se dedicar. E ele, inclusive, precisa do tempo de ócio. Aquele tempo que você está procurando o seu livro, que você precisa fazer pesquisa, e que você vai ficar horas numa biblioteca, e, enfim, você precisa
desse tempo para escrever um livro sólido. E às vezes você pode, de fato, não conseguir escrever, mas todo esse tempo vai te ajudar a escrever talvez um terceiro livro ainda melhor. É uma profissão que não é de resultados práticos, né? É uma profissão muito subjetiva, mas o tempo é essencial. Então, essa grana que vem junto com o Prêmio São Paulo, além de toda a alegria de ter ganhado e a felicidade de ser contemplada num prêmio tão importante quanto esse, tem ainda essa questão de você poder ter uma tranquilidade financeira e poder se dedicar aos seus projetos. Depois que eu ganhei o Prêmio São Paulo, eles levaram a gente para Guadalajara, a gente teve esse evento. A Feira de Guadalajara é uma das maiores feiras do livro do mundo todo, pessoas de todos os espaços do planeta estão lá. É incrível a feira, muito bonita. E eu tive a sorte de fazer uma mesa com Walter Ugumãe mediando. Então, encontrei pela primeira vez o Walter Ugumãe, que sou fã como leitora. Então, olha as pontes para um jovem autor que você vai fazendo. Quando, na minha vida, eu fiz uma mesa com o Eric Nepomuceno. Eu assisto Sangue Latino babando. Ele estava do meu lado na mesa. Então, olha o impacto disso para alguém que está começando. Você fala, meu Deus, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu vou continuar lendo, vou continuar estudando. Dá muito gás, é muito importante. Então, é um prêmio realmente fundamental. Eu fico triste que a minha categoria tenha caído, a minha e do Rafa, né? Porque agora eles fazem o livro do ano e o livro estreante. Só que eu acho que essa categoria para o jovem autor é tão fundamental. Eu não teria ganhado o Prêmio São Paulo se eu não tivesse essa categoria. E ele foi incrível na minha carreira, fundamental nas pontes todas que eu fiz. Nos eventos, eu não fiz eventos em biblioteca através do Prêmio São Paulo, porque eu acho que o prêmio já estava numa nova fase. Eu ganhei em 2018. Mas eu fiz outros trabalhos, muitos, a partir do prêmio, que envolveram bibliotecas, tanto de comunidades, quanto bibliotecas de outros lugares. Eu conheci a Bel Santos Maier, que é uma mediadora de leitura incrível, e ela me levou para um projeto dela do IBEAC, e eu conversei com jovens de todas as idades, assim, numa sala lotada, numa terça-feira, que a gente ficou batendo papo sobre o livro, sobre a vida, e foi fundamental. Não foi dentro da biblioteca, mas é um projeto que une várias bibliotecas de várias comunidades. Então, claro, a alma da biblioteca estava ali ao nosso redor, e foi uma tarde emocionante. Eu tive um trabalho também numa biblioteca em São Bernardo do Campo, que foi muito incrível, que era uma feira que eles estavam fazendo na cidade, do livro, e o SESC me levou para muitos lugares e clubes de leituras incríveis que eu fiz. E essa aproximação com o leitor é algo que eu adoro, tanto corpo a corpo, no físico, quanto pela internet, que é algo que eu já fazia desde o começo. Desde que eu lancei meu livro, eu comecei a divulgar meu livro pela internet. O Marcelino Freire é alguém que sempre fala que é o melhor... quem mais divulga o livro no Brasil é o sovaco, porque você coloca debaixo do sovaco e vai. Hoje, na quarentena, não está dando nem para fazer isso, mas, quando tudo melhorar, voltará a ser a maior distribuidora de livros do Brasil. Acho essa frase genial dele, é muito bom. E mostra que o autor ele tem que se colocar, né? E eu sou dessa geração que, de fato, não tem nenhum glamour. Eu sou uma escritora que faz a festa acontecer também antes, enfim, vou atrás dos meus leitores, vou no correio quase todos os dias. Agora, na pandemia, dei uma segurada, mas sou eu que faço as vendas do meu livro. E acredito que as vendas que vão acontecendo em torno disso, nas pequenas livrarias e tal, elas acabam decorrendo muito desse meu trabalho inicial aí de 2 anos, vendendo Firme o Pássaro pela internet. E você cria um vínculo muito forte com o seu leitor. Porque a gente está no Brasil, a gente pensa, o Brasil é um país de poucos leitores. Sim, mas o Brasil é um país de leitores em potencial. Como você estava falando dos seus alunos, se você trouxer um escritor para bater um papo, se você trazer um livro que dialoga com a essência da molecada, se você mostrar a gama de opções que tem da literatura, se você fizer uma curadoria interessante, você vai conquistar leitores. Não tem como. Ainda que ele não leia um livro atrás do outro, mas ele já desmistifica aquele processo sacralizado do o livro são os clássicos, a gente lê para fazer prova, a gente lê para passar no vestibular. Não, a gente também lê para se divertir, a gente também lê para aprender, a gente também lê para bater um papo, para melhorar a criatividade, para, enfim, ficar mais lúdico. E são todas... O livro tem funções e, ao mesmo tempo, nenhuma, porque é arte. Então, ele está ali, ele é um direito de todos, como vocês tão bem disseram. Então, eu acho que todas essas políticas públicas que proporcionem não só a manutenção do trabalho do escritor financeiramente, mas que também aproxime esse ser humano dos outros seres humanos que são escritores em potencial, leitores em potencial, artistas em potencial, médicos em potencial,
não importa, porque a leitura ela faz bem para todos nós. É como os meninos falaram tão bem, ela cria uma empatia que eu acho que nenhuma arte consegue, porque, de fato, você fica ali na pele daquele personagem pelas 200 páginas que forem, e você vai mudar uma perspectiva se você, de fato, se envolver com aquilo. Então, a literatura tem um poder enorme, um poder transformador assim, gigantesco. Então, o acesso dela tem que ser para todos. E quando você é devastado por um livro, não tem volta. Não tem volta. Não vai ser um livro que você não gostou muito, que vai te fazer não ler mais. Você vai querer cada vez mais. E esses livros eles têm que estar disponíveis para as pessoas. O acesso nas bibliotecas, nas escolas. Os livros eles têm que abaixar o preço. É muito caro o livro no Brasil. É claro que a gente sabe que quanto mais a gente consome, mais esses livros talvez baixem o preço, mas, de qualquer forma, é muito caro, o acesso é muito difícil, por isso que as bibliotecas são tão fundamentais também, mas, como eles também disseram, eu acho que é importante a gente criar eventos dentro dessa biblioteca, porque talvez o livro na prateleira, para alguém que ainda não é um leitor, ou que talvez esteja um pouco traumatizado pela experiência que teve na escola, não vai aproximar, pelo contrário, vai afastar. E eu acho que o Estado tem que fazer é aproximar o livro, o leitor e o autor, porque é um tripé fundamental da sociedade. Não, ótimo o seu comentário, Aline. Eu tive uma experiência muito parecida com a sua também no ensino médio, que é a leitura obrigatória. E eu vou confessar, eu dei aula para o ensino médio durante 5 anos, e eu fazia os meninos lerem os textos obrigatórios. E é frustrante. E a gente não percebe, porque a gente está reproduzindo uma lógica. Depois que eu enfim, fiz pós, comecei a estudar literatura, por exemplo, literatura periférica, literatura negra, outros tipos de literatura, literatura escrita por mulheres, porque a gente sabe que ainda tem essa dificuldade. Né? E você, como representante jovem e mulher, ganhar um prêmio desses é extremamente relevante e importante. E você sabe, Paty, o meu ano foi o único ano que premiou 3 mulheres de uma vez. A Ana Paula Maia ganhou o livro do ano com Enterre Seus Mortos. Não, desculpa, ela ganhou esse ano com Enterre Seus Mortos. Ela ganhou Assim na Terra como Embaixo da Terra, que ela levou 2 anos seguidos. A Cristina Judar ganhou com Aos 7... Ai, desculpa, estou esquecendo tudo. 8h30, aos 7 aos 40. Como é que é o nome do livro, meu Deus? Desculpa, Cris. 8h30, desculpa, Cris. É porque é ao vivo. e eu. Então, assim, foi muito... 8/7. 8 da Cris, desculpa. 8/7. A Cris é minha amiga. Cris, desculpa. É o nervoso das câmeras. Não sabe o tamanho das câmeras. Tem aqui, menina, desculpa. Mas, então, a Cris ganhou com 8/7. A Ana Paula Maia ganhou com Assim na Terra como Embaixo da Terra. E eu. Então, foi histórico, assim, porque... Foi muito emocionante mesmo. E a Ana Paula como uma mulher negra também. Então, foi histórico, foi incrível. Então, e é necessário, porque se a gente analisar a política do livro, a maioria dos autores que chega na escola mesmo, porque, enfim, a compra é feita pela prefeitura, 99% é isso. Homem, branco, aquele eixo Rio, São Paulo. Então, você tem poucos trabalhos, por exemplo, que trazem personagens negras, personagens homossexuais. Então, geralmente, são aqueles personagens que vendem. E você estava falando muito sobre essa questão do poder do mercado. E você foi extremamente ousada. E que bom que você encontrou o Marcelino, porque, além de ele ser um escritor, ele é um ser humano incrível. Incrível. Então, você participa com o evento, com o Marcelino assim, você sai fortalecido e acreditando na literatura. Você está desanimado, vai fazer o evento com o Marcelino Freire, porque ele realmente defende, e é o que você falou, é linha de frente. A gente é ativista, porque a gente está defendendo literatura no momento que é isso, de morte. E a escrita é uma forma de resistência, porque é isso. A gente está num momento muito delicado no nosso país, com muitas mortes, com uma estrutura política totalmente frágil e fadada ao fracasso. E a gente está mostrando a importância da literatura, que é apresentar outros mundos e outras possibilidades para os jovens, né? Que é isso de construir. Eu gostei da imagem que você falou de construir a empatia. Eu não preciso passar por uma perda de um ente querido. Eu posso experienciar isso pela literatura. Eu posso saber, pela Carolina Maria de Jesus, que o governante do país precisaria saber o que é fome. E, lendo o texto dela, eu nunca senti fome, mas eu consigo imaginar. Então, a literatura ela desloca a gente e faz a gente mais humano, que é esse potencial. Acho que a gente precisa investir na literatura porque ela tem esse potencial de humanizar. É muito bizarro falar isso. Mas a gente está se perdendo muito, a gente está se desumanizando, as nossas próprias relações. E a literatura ela tem esse poder. E é isso. Infelizmente, o nosso mercado ainda está atrelado ao dinheiro, ao capital. Então, ele quer o que vende. Então, você precisou publicar para uma editora independente,
que tem um projeto que acredita em escritores jovens, em mulheres, e que trouxe uma proposta que não é conservadora. E aí, você recebendo esse prêmio, aí as outras pessoas começam a olhar, não, pera, vou ler. Tira o preconceito, porque a gente, como leitor, muitas vezes acaba criando próprios preconceitos e barreiras, né? Então, a gente está no momento, por exemplo, que você tem uma lei que torna obrigatório você trabalhar a cultura indígena e afro-brasileira nas escolas. Então, agora, de uma década para cá, que a gente está recebendo autores negros e indígenas, que fazem parte da formação da nossa cultura. Então, a gente é muito bizarro, né, esse movimento, mas infelizmente precisou de uma lei e agora precisa de hashtags, né? Hoje você tem a hashtag Leia Mulheres. É triste, mas precisa, né? Porque a maioria, infelizmente, tem um preconceito e tem aquela própria questão de autores consagrados, de só ler clássicos, de só ler um tipo de livro, né? Pelo tamanho, pelo autor, e acaba não abrindo possibilidade para novos escritores. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, são para vocês três, tá? Que o pessoal fez. Eu vou juntar, eu achei um pouco parecidas. A Maria do Socorro, ela é aqui de São Paulo, e ela falou: sou bibliotecária e tenho uma leitora na biblioteca que é escritora. Já escreveu vários livros no formato online e estou tentando ajudá-la na sua primeira publicação impressa. Gostaria que falassem sobre como participar de prêmios literários e como podemos ajudar os aspirantes a escritores a publicarem seus livros. E uma outra, a Diane Portela, da Bahia, Salvador. Vocês conhecem políticas públicas literárias específicas para as minorias? Vou juntar essas duas, depois eu faço a outra, que essas duas estão mais relacionadas. Aí é para os três, tá bom? Bom, os caminhos para a publicação são diversos, né? Cada um chegou na primeira publicação de uma forma, né? Eu, por exemplo, cheguei primeiro, antes do PROAC, né, pelo qual publiquei meu primeiro romance, eu publiquei um volume de contos de forma independente. Me juntei com outros escritores, né, que tinham um coletivo de autores, uma editora independente própria, e publicávamos os nossos próprios livros. Claro que o alcance era pequeno, mas era significativo, porque, de certo modo, foi o primeiro livro que eu tive impresso que eu pude entregar para leitores, para outros escritores, né? Foi um espaço onde eu pude ensaiar, né? Como a Aline disse, eu pude testar formas, inclusive, para abandoná-las. Então, são diversos caminhos. Um deles é o da autopublicação. Felizmente, o custo gráfico, que era um impeditivo, há 20 anos atrás era impossível você imprimir seu próprio livro, era muito caro, né? Você editar, imprimir seu próprio livro com qualidade. Hoje, o custo gráfico assim, não é um obstáculo. Você consegue imprimir por demanda 50 exemplares, 100. Então, e é um caminho tão digno quanto qualquer outro, especialmente para quem está começando e quer ensaiar, né? Porque o processo editorial formal é muito lento, né? Então, vou dar um exemplo aqui, para vocês verem que não é muito simples a vida, né? O meu primeiro romance, Nunca o Nome do Menino, tinha sido finalista do prêmio. Então, eu pensei, agora minha vida vai ser tranquila, né? Porque eu já fui finalista de um grande prêmio, agora as editoras vão correr atrás de mim. Ou vai ser fácil, né? Comecei a escrever meu próximo livro. Terminei no início de 2012. Só consegui uma editora para ele, interessada, depois de várias recusas, em 2014, se não me engano. Fim de 2013. Eu fiquei quase 2 anos procurando, batendo em portas, até conseguir alguém que se interessasse. E o livro saiu no fim de 2014. Então, é muito lento o processo editorial formal. Eu digo isso porque, às vezes, para quem está começando a esperar todas essas etapas, pode não ser o caminho. Tem gente que tudo bem, mas se você quer se pôr à prova logo e quer ter leitores, é um caminho. Outro caminho é o da própria publicação digital, né? Porque muita gente faz essa pergunta para mim, eu quero escrever meu livro, e uma resposta que eu dou é a seguinte: qual é o seu objetivo principal? É ter um livro impresso porque isso significa um status, um prestígio, e é válido, é legal ter um livro impresso mesmo, é um objeto muito poderoso, né? Ou é ter uma troca? Porque se for ter uma troca, talvez o livro impresso vai ser o pior caminho. Quem publica na Amazon, naquelas plataformas de autopublicação, ou num blog, ou no Facebook, tem mais retorno do que eu, que publico por uma grande editora. Retorno de leitor, né? A gente não recebe muito retorno. É muito solitária a vida do escritor. Então, se o seu caminho eu tenho textos, eu quero comentá-los com alguém, eu quero que leiam, eu quero ter retorno, aí talvez o livro impresso possa ser para depois, pode começar por outros meios. E, como Rafael e a Aline frisaram bem, esses concursos, esses prêmios literários para original, né, para texto não publicado, para inédito, são fundamentais, né? E eu acho que o mais conhecido aqui, o que o Rafael ganhou, é o prêmio Sesc, né? Que ano a ano premia e publica livros inéditos, né, de contos e no gênero romance.
Então, eu acho que esses caminhos estão todos aí à mão, né? O importante é ser paciente e persistente, né? Porque, assim, acreditar que alguém escreveu um livro e mostrou para o editor da maior editora brasileira e o cara se apaixonou e já publicou e o livro deu certo, isso, assim, se aconteceu meia vez... Eu tenho uma grande editora, não vou citar nome porque é história de bastidor, mas uma das grandes editoras aqui brasileiras, uma vez uma pessoa que trabalhou me contou que eles recebem muitos originais, muitos inéditos pelo correio, como toda editora recebe, e eles fazem uma triagem para tentar ver se garimpar se tem alguma coisa ali, né? Porque a gente sempre acredita que tem pessoas que escrevem muito bem que não têm acesso. Mas ela disse que em 20 anos acho que só aproveitaram um. Né? Porque é difícil de acreditar uma coisa, porque a competição é tão brava por esses espaços nessas grandes editoras. Né? Agora, não significa que tudo era ruim, significa que para essa editora que é enorme, que tem todos os autores do Brasil e do mundo, talvez a competição... Então, talvez não fosse um caminho bom mandar para essa editora. Então, é muito raro esse caminho. Né? A outra pergunta sobre políticas públicas, eu não sou um especialista em políticas públicas, né? Eu sou editor de literatura infantil e juvenil e escritor. Mas, por exemplo, a lei, né, de literatura, de cultura afro-indígena que a Patrícia citou é um marco, né? Porque potencializou a produção de literatura escrita por negros e negras e indígenas no Brasil. Né? As escolas hoje compram muita literatura indígena, muito se produziu, né, nisso. Agora, certamente tem outras, né, para editoras periféricas, autores periféricos. Eu não conheço muitas, mas eu acho que um bom Google aí vai ver que tem muitas, mas faltam muito mais. Né? Obviamente é deficitário o país. Né? Vamos ser claros. Por exemplo, essa lei de apoio à cultura indígena teve um PNBE, que era um Programa Nacional da Biblioteca Escolar, era uma sigla de compra de livros para bibliotecas de escolas. Foi um programa que durou até alguns anos atrás, acho que até o governo Lula, se não me engano, acho que no Dilma já não teve, se não me engano. E aí o Temer encerrou, né? Mudou a forma de compra de livros pelo governo federal. Esse programa lançou um edital de compra especialmente de literatura indígena. Posso estar errado aqui, se eu tiver, alguém me manda um chat aí. Mas, se não me engano, o edital foi lançado, as editoras produziram livros, mas o governo não honrou um compromisso e nunca comprou os livros. Então, você vê que é isso, política pública é uma batalha permanente. Né? Sai uma, a gente já tem que batalhar pela manutenção dessa, ainda mais no governo atual, que está desmontando todas as políticas públicas, né, de cultura. Né? O governo atual, acho que a cultura, a gente está sem... Né, não está sem. Agora a gente tem um secretário de cultura que entrou há alguns dias, mas a gente ficou sem... O Ministério da Cultura foi rebaixado e a gente teve 4 secretários de cultura em 1 ano e meio, e dá para perceber, basta ser um pouco atento, que ele não valoriza a cultura. Né? Ele critica a cultura, ele destrói a cultura. Né? Então, essa batalha é permanente. Né? A gente aqui está lutando, né? Porque o governo atual acredita que o que a gente está fazendo aqui é inútil e que não vale a pena permanecer fazendo isso. Né? Acho que o antigo ministro da Educação, que fugiu do país agora, ele desestimulou de todas as formas os estudos das humanidades, né? Das ciências humanas. Porque ele disse que o país não precisa de sociólogo, filósofo, historiador, geógrafo. Né? Ele falou, para quê? Vamos investir em veterinária, que é muito importante, medicina, engenharia. Agora, o que ele não consegue perceber é que todas essas são interligadas, né? E uma depende da outra. Né? Enfim, então é uma batalha. Eu acho que uma dica boa é ver esses concursos literários mesmo, que a internet, pelo menos, joga a nosso favor, né, hoje com isso. Porque nas editoras, por conta de toda essa crise, né, que já vinha se arrastando há anos, crise mercadológica, crise política, tá bem mais difícil hoje alguém conseguir publicar por uma editora grande, por exemplo, alguém que não tenha algum respaldo extraliterário, é bastante difícil. Então, eu acho que é bastante recomendável pensar ou em concursos literários, e tem até um blog, um site que se chama Concursos Literários, que eles colocam todos os concursos que aparecem, eles colocam lá, e inclusive esses que às vezes estão voltados para algum grupo específico, né, ou alguma minoria, alguma coisa assim, e tentar investigar nesses grupos de escritores, começar a tentar entender um pouco o ecossistema como um todo, assim, quais editoras independentes, por exemplo, existem, como é que elas trabalham, como é que foi para os escritores dessas editoras, porque isso a gente consegue mapear, pelo menos aos poucos, assim, né, a gente consegue entendendo. Que eu me lembro de, por exemplo, a editora voltada para a literatura negra, então eu acho que anualmente eles fazem um prêmio só para autores ou autoras negras.
tá um pouco difícil se arriscar a falar sobre os prêmios, porque cada ano, né, alguns mais entram em extinção, assim. Mas existe o Prêmio Sesc, o Prêmio Paraná, o Prêmio Governo de Minas Gerais, o Prêmio Cidade de Manaus, que eu acho que são portas possíveis, assim. Mas, como o Estevão falou, é preciso muita paciência. Eu sempre digo que você não pode usar o resultado no concurso como um termômetro da sua qualidade como escritor. Eu, por exemplo, eu ganhei o Prêmio Sesc com o meu primeiro livro, que era um prêmio que eu queria muito, que eu mais queria, um prêmio nacional concorrido. Mas, antes disso, eu entrei com os mesmos contos para concorrer em todos os concursos, nos mais, assim, fundo de quintal que você pode imaginar mesmo. Assim, tinha uns concursos que era uma rifa disfarçada. Assim, você pagava a inscrição, todo mundo pagava, eles faziam um livro com aquele dinheiro e você entrava no... Nem nesses eu entrei, meu nome nunca apareceu, pode dar um Google, meu nome nunca apareceu em nenhuma lista, nem de honra ao mérito. Então, isso não quer dizer que se você mandou para 1, 2, 3, 4, não ganhou nada, então eu desisto. Não, eu mandei acho que para uns 27 concursos, ganhei o 28º, sei lá o quê. Então, é isso, é um trabalho persistente, né? E é meio descobrindo também, porque as carreiras artísticas elas têm um pouco essa mitologia, assim, né? De, tipo, a gente quer estourar, né? A gente quer sair lá do nada para já ser o grande destaque. E não, ela pode ser como as outras carreiras. Eu posso entrar como, né, eu quero ser um chefe de cozinha, eu posso entrar fazendo faxina no restaurante, depois virar um auxiliar da cozinha e, né, ao longo dos anos ir fazendo essa trajetória. E a escrita, de uma certa forma, pode ser assim também, né? Então, tentar ir descobrindo os caminhos, assim, e conversar com escritores, editores, para tentar, né, ver onde pode se encaixar melhor. Eu acho que, para completar, que eles falaram bastante coisa boa, eu vou falar de duas coisas que foram menos faladas, que são as oficinas de escrita, que eu acho muito importante fazer, ainda que ela não seja um concurso, porque eu acho que uma coisa, claro, que a gente está vivendo uma pandemia e agora as opções são menores, talvez as virtuais, mas, de qualquer forma, uma coisa que eu acho muito importante é você entrar em contato com as pessoas que estão escrevendo como você, porque talvez quando você comece, você fique pensando, você pensa no grande autor, sei lá, Milton Ratum e tal, mas assim, o Milton já caminhou muito, então talvez seja bacana você olhar para as pessoas que ainda não publicaram ou que publicaram um livro, conversar com essas pessoas que estão com a experiência parecida, porque vai ter uma troca muito rica, além de ter essa troca com o mediador, que você escolhe alguém que seja sensível, que você aprecie a arte da pessoa, porque é importante você encontrar esses pares também. E aí você vai ter essa troca com essas pessoas. E, para mim, foi fundamental na oficina essa troca, conhecer os autores que estão fazendo a literatura hoje, uma parte deles, né? E a parte bom do Marcelino, que eu sempre indico a oficina dele porque eu fiz e gostei muito, além da sensibilidade, é que ele consegue juntar pessoas do Brasil todo. Porque, claro que São Paulo proporciona isso, né? Porque tem muita gente de muito lugar. Mas, como ele é essa figura que realmente, por exemplo, o evento que ele faz da Balada Literária, ele nunca faz uma mesa com um autor do Rio, o outro de São Paulo e o outro de São Paulo também. Não, ele pega autores do Brasil inteiro mesmo, mesmo do centro do Brasil e de todos os lugares. Então, você tem um panorama muito rico assim da literatura, o que está sendo feito hoje. Então, eu acho importante fazer uma oficina de escrita, não ter pressa para publicar, porque a publicação ela é muito importante, mas ela não é a primeira coisa. Ela não deve ser o objetivo principal. O objetivo principal é você escrever e descobrir a sua dicção, a sua voz, a sua investigação, e que ela esteja honesta, enfim. E aí, se você já está nesse estágio, que está tudo certo, eu acho que uma possibilidade pode ser o financiamento coletivo também, né? Que é algo que você tem essas plataformas, muitas plataformas interessantes, que você faz uma batalha aí para conseguir publicar, arrecadando uma grana das pessoas que vão apoiar o teu projeto, que vão receber o livro, recebem recompensas, e o livro nasce já com esses leitores, já com esse berço, né? Eu acho que é muito interessante. E que mais? Eu acho que de minorias eu também não sou uma grande conhecedora, mas eu acho que talvez se der um Google, talvez encontre muitas coisas legais que existam. E é isso, não desista, siga firme e cuide do seu trabalho com muito amor. Então, eu gostaria de falar também, nesse sentido, tem o edital VAI, né, que contempla, né, editoras, enfim, coletivos de mulheres, enfim. E alguns desses estão publicando autores e autoras. Eu mesma estou participando de um processo, então, eles fazem a publicação, né, para sair o resultado, mas tem muitas editoras que receberam uma verba do governo para publicar minorias, autores negros, homossexuais, enfim, LGBTQI, e também tem essa possibilidade.
né, de dar um Google aí e achar essas iniciativas do edital Vai, que tem muitas editoras que estão procurando pessoas para publicar, né, principalmente a questão da literatura periférica e negra. Aline, eu quero aproveitar que você estava com a palavra, veio uma pergunta aqui para você. Como você vê a expansão dos clubes de leitura e, principalmente, do Clube Leia Mulheres para a divulgação das obras escritas por mulheres, autoras independentes? Houve algum impacto desses clubes em sua produção? Nossa, profundamente, profundamente. Eu sabia da existência dos clubes de leitura, mas eu nunca tinha frequentado como leitora. Eu sempre fui um tipo de leitora mais solitária. Ficava na minha casa lendo, ou, no máximo, na faculdade, a gente conversava sobre o livro. Quando eu publiquei, eu entrei nesse universo do clube de leitura de cabeça, mas aí do outro lado, né, do lado de ser a escritora e dialogar sobre o meu trabalho. Mas é muito impressionante a força desses clubes, não só do Leia, que tem hoje no Brasil todo, espalhado pelo Brasil todo. Elas seguem fazendo encontros mesmo na pandemia, eu já participei de alguns, então o projeto segue muito firme com encontros virtuais, enfim. E é impressionante a curadoria que esses clubes fazem, porque eles pegam autoras negras, autoras trans, autoras do Brasil todo, autoras gringas. Então, é uma curadoria que você vê pelo ano que já está pronto desde o começo. Você fala, nossa, as pessoas que estão nesse clube realmente estão entrando em contato com uma densidade literária muito interessante. Autoras que você descobre mesmo, que já estão na estrada há muito tempo, mas por essa falta de divulgação, o clube acaba oferecendo o acesso. E fora que essa oportunidade de você ir lá, dialogar sobre o seu trabalho. Um dos eventos mais bonitos que eu fiz com o Pássaro foi o Leia Mulheres São Paulo. Foi no ano passado, foi no Centro Cultural Vergueiro. O clube estava comemorando 4 anos de vida e foi assim, nossa, emocionante para todo mundo que estava lá. Então, eu acho que o livro ele é só um objeto, como o Rafa tão bem disse, uma ponte para os encontros possíveis. E é isso que essas políticas públicas todas têm que fazer acontecer o encontro, porque um livro fechado ou um livro publicado, um livro sem leitores, ele não é muita coisa. Ele só se transforma, ele só vira potência no encontro, na arte do encontro, na troca, no diálogo, quando a gente traz experiências que são nossas a partir de uma leitura do livro. E eu acho que esses clubes têm feito um trabalho assim lindo. E eu acho que as escolas todas deviam se inspirar. Eu acho que se tem um jeito para você dialogar com o livro de uma maneira mais profunda e, ao mesmo tempo, livre, é o clube de leitura. Eu acho que as escolas deveriam ter clubes de leitura e tratar o livro menos como prova e mais como experiência. E você falando disso, eu lembrei, né, do que o Rafael falou sobre a questão da democracia. Então, e é isso, a gente acha que a gente escolhe, né? A gente é iludido, né? Porque a liberdade ela é ilusória, porque o nosso gosto é construído. Então, assim, e é isso, né? A gente acaba sendo, mesmo nós sendo leitores fluentes e tudo, a gente acaba privilegiando determinado tipo de literatura, muitas vezes erudita. Né? Então, por exemplo, para eu gostar de literatura periférica, demorou um pouco. Eu tinha preconceito. Agora, por exemplo, um autor que eu amo é o Sérgio Vaz, e vocês falando, eu fui lembrando muito disso. Né? Então, quando ele vai para a escola conversar com a molecada, tio, para que eu vou ler? Ele fala assim, quem lê chaveca melhor. Né? Aí, as meninas, e a gente? Então, quem lê não aceita qualquer chaveco. Né? E eu gosto muito disso. Ele arrasa quando ele vai nas escolas, e é isso. Né? Porque a literatura realmente ela tem um potencial, e quando o escritor se aproxima, desacraliza um pouco mesmo. E essa questão dos clubes de leitura é muito interessante, porque é isso. Eu criando um clube de leitura, Leia Mulheres, eu vou ver aquelas mulheres que estão apagadas. Quantas mulheres estão sendo resgatadas agora na literatura? Por exemplo, falando de literatura negra, Maria Firmina dos Reis. Né? Agora que ela veio ser resgatada, que tem gente estudando. Então, assim, como pode, né, no nosso processo todo de educação literária, a gente tem um cânone, que muitas vezes é um empecilho, né, principalmente a gente que está na escola, porque se exige que você trabalhe com cânone, e muitas vezes é isso, é aquele autor morto que, puxa, ele é super legal para mim, para vocês, mas para aquele aluno, existem outras formas de ele acessar a literatura, né? Uma coisa que eu acho legal também no clube é que, além desse trabalho que ele faz pelos autores, de trazer esse acesso, fazer uma curadoria interessante, que saia do óbvio, é um trabalho muito forte com as pessoas que estão no clube também. No caso das mulheres, muitas mulheres, né? Porque muita gente deixaria de ler se fosse uma experiência solitária. Só que você coloca todo mundo junto para se encontrar num sábado, pessoas que você admira intelectualmente. Então, você vai ler esse livro de outro jeito. Você vai ler com muito mais tesão, porque daí você vai trocar as coisas com as pessoas. Então, é uma experiência, eu vi
para todos os clubes que eu fui, é uma experiência transformadora para as pessoas que estão participando, sabe? Porque elas fazem parte de uma turma muito, muito legal. Então, eu acho que realmente tem que ter muito clube pelo Brasil todo. Aproveitando que a gente está falando dessa questão da democratização da leitura, da literatura, tem uma pergunta aqui para todos. Do Aloysio Borges Júnior, de Vinolândia, São Paulo. Sou professor de literatura e gostaria de saber como lutar pelo direito à literatura e por uma educação de qualidade numa época de atraso e de descompromisso por parte de governantes. Os prêmios são, para vocês, ferramentas dessa luta? Eu vou emendar um pouco a próxima pergunta, mas a próxima acho que vocês responderam bem. Além do Leopoldo Barato, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Além dos prêmios literários para os livros completos, quais outras formas de aparecer no meio literário? Concursos de contos e publicações de textos em revistas literárias ajudam a projetar o escritor também? Blogs e páginas nas redes sociais podem auxiliar? Que outras dicas vocês podem dar aos jovens escritores? Então, essa questão de ensino da literatura e, de novo, aí falando sobre os jovens escritores que querem publicar. Sobre o ensino de literatura, talvez até você, Patrícia, pudesse falar melhor do que a gente, eu acho. Eu não posso te abraçar, Luísio, porque, né, a gente está distante, mas eu te daria um abraço, assim, se eu pudesse. Porque é difícil mesmo, quer dizer, você está ali no centro, né, de onde a literatura é passada para as pessoas, né, que é o lugar mais propício, na verdade, a escola, né, o lugar onde as pessoas estão mais receptivas. Poderia ser um lugar de imensa atividade criativa, só que, ao mesmo tempo, como até você falou um pouco antes, você tem que prestar contas a todo um sistema, né, de processo seletivo para a universidade, o que quer que seja, né, quer dizer, um plano de educação que é estanque, né, e que você, como profissional, você tem uma obrigação, inclusive, né, de dar conta disso. Eu acho que a melhor maneira é tentar pensar alguns jeitos de realmente tentar conciliar isso com alguma outra coisa que você possa ter de liberdade ali. Então, por exemplo, se você tem que discutir aquele livro, que é um clássico, que é o cânone, porque ele vai cair no vestibular e os seus alunos têm que passar por ele, de repente você encontrar uma conexão com outro livro contemporâneo que, ainda que você não possa cobrar, por exemplo, a leitura, porque vai encavalar muitas leituras, você pode pegar um conto contemporâneo e trazer para dialogar com aquilo. Quer dizer, esse que eu acho o lance, quando a gente fala de coisas, de um olhar criativo para o mundo, a gente pensa muito, talvez só nos artistas, mas é de todo mundo, na verdade, né? E eu acho que, de professores, inclusive, né? Eu sei que não é fácil e não é uma coisa que... Eu nem me sinto no direito de querer cobrar isso de professores, porque eu já acho que professores estão numa situação sempre super difícil, mas eu acho que há maneiras que a gente pode encontrar, assim, de tentar ser criativo entre pais e filhos, entre professores e alunos, entre escritores e obra, para que a gente consiga meio que encaixar essas coisas para... A gente não vai dar conta de, né, pegar aqueles alunos naquele pouco tempo que a gente tem e amadurecê-los por completo, mas, de novo, a ideia da semente, né? Plantar aquela sementinha lá que dali uns tantos anos, né, possa se falar, essa pessoa que cresceu possa falar assim, pô, eu lembro que ele falou desse escritor e tal, deixa eu ir atrás e tal, agora eu tenho mais tempo, eu tenho mais interesse, né? Eu acho que essas experiências, como a Aline falou, né, do pessoal de teatro, assim, elas são muito marcantes, né? Eu lembro de, na minha escola, quando eu era muito novo, um escritor, assim, de novo, foi a primeira vez que eu vi, pô, tem escritor vivo, né? Eu achei que estavam todos mortos. E como isso vai marcando a gente. E, às vezes, é uma tarde que você abriu mão das suas aulas, mas você está fazendo uma outra coisa, né? Assim, e que você pode criar tanta coisa a partir disso, que eu acho que talvez seja alguns dos caminhos. Em relação à segunda pergunta, eu acho que é isso, assim, são concursos, publicando, escrevendo, tentar conhecer pessoas, né, como a Aline falou, em cursos, aproveitar que, né, vamos aproveitar o lado bom das coisas. Agora, com a quarentena, tem muita oficina online, então qualquer pessoa do Brasil pode fazer em qualquer lugar do Brasil. Isso é uma vantagem. E eu espero que se mantenha depois esse hábito também das oficinas online enfim, se expandirem. E tentar fazer no caminho e tentar aproveitar o melhor possível caminho, sabe? Sem tanta noia, como a Aline falou, né? Tipo assim, mas
Tem muito isso, assim, enquanto eu vou ser feliz na hora que eu publicar, né? Porque senão, se você ficar nessa, vai publicar, você não vai ser feliz, né? Vou dar um spoiler aí. Aí você vai querer o prêmio, aí você ganha o prêmio, você fica noiado porque você quer o outro prêmio, né? Então, assim, tem um momento na sua vida que você tem que aprender a lidar com o seu desejo de uma forma que ele seja uma força motriz para você, mas que ele não te consuma só no sentido de, tipo assim, esse desejo ele só vai encontrar resolução quando ele for sanado. Não, assim, que seja uma força motriz para você ir curtindo e aproveitando isso, aproveitando cada coisa que vai acontecendo, porque depois é isso também. Né? Depois que a gente publicou, ganhou o prêmio, não sei o que lá, às vezes a experiência mais legal é num clube de leitura, às vezes a experiência mais legal é uma criança pedindo para você assinar o livro de um outro autor. Né? São as mais marcantes. A gente não está falando aqui, pô, foi legal lá, né? Tomamos um vinho branco lá, não sei onde, blá, blá, blá. Não, sabe, às vezes essas trocas são mais legais, essas trocas você já vai tendo no caminho antes. Né? Sobre a questão educacional, né, uma coisa interessante é que a gente conquista os leitores, né, no ensino fundamental 1, né, no primário, né, da minha época. Aí no ao longo do ensino fundamental 2 é que a gente vai perdendo os leitores. Não sei se a Patrícia confirma isso, né? Eu falo isso vendo como editor de uma editora da FTD, onde eu trabalho, né? Eu trabalho numa editora que faz livro didático e literatura para a escola, então a percepção que a gente perde os leitores a partir do Fundamental 2. A criança do Fundamental 1 ama livro. E acho que tem muito a ver com o que a gente chama de fruição literária, né? O livro tem que ser um objeto de fruição. Se ele vira um estorvo, algo que eu tenho que decorar, algo que eu tenho que entender de uma certa maneira que vem dada antes, né? Eu tenho que responder que personagem na página 80 diz tal coisa. Né? Se a interpretação, se eu só sou cobrado de confirmar uma interpretação que já vem prévia, né? Que já vem antes da minha própria leitura, vira uma chatice, né? Então, como o professor, assim, tem que tentar manter o livro e a literatura como fruição, mesmo no ensino fundamental 2, mesmo no ensino médio, e mesmo se for um livro, como o Rafael falou, que vai ser cobrado no vestibular. Você tem que transformar aquilo numa fruição. É o que a Patrícia falou muito bem com o exemplo do Sérgio Vaz. O que ele fez? Ele chega lá e fala que ler literatura vai ajudar o menino a chavecar a menina e a menina a não cair num chaveco besta. Ou seja, ele conectou a literatura com o cotidiano, com algo que faz sentido para o leitor. Aí a literatura passa a fazer sentido, é parte da vida dele, ensina algo que está conectado. E a gente tem que achar essas pontes. A parte boa da literatura é que qualquer livro, mesmo os clássicos, contém essas pontes. Você pode pegar o clássico que for, se for um bom livro. Né? O bom livro é que segue criando pontes novas para leitores novos, de épocas novas e lugares novos. Né? Basta você saber o que vai repercutir. Talvez não seja o que o manual de literatura diga que o aluno tem que saber. Talvez seja outra coisa desse livro que você tem que fazer tocar no cotidiano desse leitor. Então, ver a literatura como fruição, como a gente vê um filme, tem que ter prazer, tem que ter entretenimento. Agora, também, para não cair também numa fala fácil, tem que ter prazer. Às vezes o prazer vem da dificuldade também. Né? Porque não é, o livro é muito difícil, eu não tenho prazer nenhum. Às vezes o seu prazer vai ser, caramba, esse livro é difícil, eu vou ler de novo essa página com essa ajuda do professor e agora eu vou entender aqui esse poema. Né? A poesia é um bom exemplo de como a gente não sabe ler poesia. A gente, digo eu, todo mundo, né? O sistema não ensina a gente a ler, porque obriga a gente a interpretar o poema. Às vezes o poema não tem nada para ser interpretado. Às vezes ele tem que ser escutado. Às vezes o poema tem que ser bonito porque repete um som que não faz sentido nenhum. Né? Se você falar, interprete esse poema, caramba, não tem uma palavra que liga com a outra, não entendo nada do que está dizendo esse verso. Caramba, não entendo nada, mas olha quando você fala ele em voz alta, ele fica bonito. Olha como repete esse som aqui, eu não entendi nada, mas olha que bonito esse som aqui. Olha como o cara dispôs as palavras na página, parece que explodiu o texto aqui. E às vezes é isso que é importante nesse poema, não é interpretar o poeta quis dizer. Né? Se a gente soubesse o que o poeta quis dizer de antemão, não tinha um poema bom no mundo, né? Porque o poema diz muito mais do que o poeta quis dizer. E o romance diz muito mais do que o romancista quis dizer. Então, fruição. E o outro aspecto é cidadania. Aí para o professor, para mim, para todo mundo. Né? Para você ensinar literatura direito, a gente tem que brigar por um sistema educacional melhor. Né? Ser professor de ensino médio, meu Deus, do sistema público, imagina, é muito difícil. Para você ser um bom professor de ensino médio de literatura, o teu colega lá da educação infantil tem que começar o trabalho lá. E o do Fundamental 1 e o do Fundamental 2, e tem que ter biblioteca. Ou seja, então, uma forma de ensinar melhor literatura é ir para a rua, fazer manifestação, exigir do governo estadual, municipal e federal melhores condições.
Então, a briga política para fora, para além da sala de aula, também é fundamental. Sem essa, não tem professor que dê jeito. Eu acho que é realmente muito complicado, né, a pergunta do professor, mas eu fiquei aqui tentando pensar em medidas. É claro que elas são sempre muito utópicas, porque eu não estou na linha de frente de trabalho, né? Ele está. Mas você está também. Mas eu acho que, de repente, uma coisa boa para se pensar é que a literatura ela tem vários braços que são poucos trabalhados na escola. Por exemplo, o próprio gênero do sarau, que eu acho que pode ser muito interessante, além do clube de leitura que eu já mencionei, porque é algo que junta a música, junta a dança, junta outras artes que, às vezes, os alunos habitam com muito mais tranquilidade do que o livro, que ainda talvez não tenha feito a conexão. E eu acho que a poesia, apesar dela ser tão assustadora nesse momento que a gente é muito jovem, ao mesmo tempo ela talvez seja a que a gente mais conecta, porque quando você está apaixonado, você escreve uma poesia para a pessoa. E quem nunca escreveu uma poesia na juventude, na adolescência, né? É o gênero que a gente menos entende, mas é o que a gente mais utiliza, né? Então tem alguma coisa aí. Então talvez começar por essa conexão de música e poesia. Eu me lembro muito das aulas, tanto do teatro, como eu estava conversando, que o Rafa até mencionou de novo, dos teatros que vinham ocupar a nossa escola, como com peças. A gente assistiu os Lusíadas também, eu não entendi nada, mas fiquei impactada com. Eu lembro até hoje a cena, aquele barcão, e os caras faziam uma peça assim, ó, o tempo todo no bar. Eu só lembro disso, e assim não entendia nada. Mas uau, que isso é arte, né? Então eu acho que esse deslumbramento é muito legal. E trazer as músicas da nossa música popular brasileira, que são riquíssimas, e que talvez aproximem um pouco, talvez ela seja uma boa ponte da literatura, depois pulando para a poesia. Trazer Cartola, trazer Chico Buarque, trazer quem for. Eu me lembro até de uma aula que a professora de português trouxe Skank, aquela música Resposta. E a gente trabalhou várias coisas do verbo, e foi incrível, porque era uma música que, na época, né, que eu sou dessa geração, a gente escutava Skank. Então, a professora ter trazido uma banda, que era a nossa banda, representou muito. Ela tinha a nossa escuta, porque ela trouxe a nossa banda. Então, vamos aprender esse verbo. Então, acho que tentar essas pontes. E também eu lembro que eu fiz uma fala em Catanduva, pelo SESC, ano passado, e eu dialoguei com vários professores de escola pública. E nas escolas de lá, eles têm algumas professoras de língua que habitam a biblioteca. O trabalho delas não é na sala de aula, é dentro da biblioteca. Então, você tem essas atenções, elas não estão em uma, elas são um grupo. Então, você tem a atenção de professores de língua dentro da biblioteca para fazer trabalhos extras, que acontecem, às vezes, sábado à noite, às vezes acontece fora da grade curricular. Que talvez isso que os meninos estavam falando de ter esse excesso de trabalho, coisas para fazer, talvez uma coisa extracurricular, como o próprio sarauzinho também, que o Ciríaco promove, ele é professor de línguas, e ele faz isso de sábado. Eu fui em um sarauzinho no sábado com a molecada. Cara, eles dão uma volta na rua com a bateria para chamar o povo para o sarau. Isso é muito legal, porque, nossa, todo mundo fica de cara assim na rua. E as mulheres, as meninas escrevendo textos que você fala, meu Deus, que coisa incrível. Incrível, a minha geração não tinha esse desprendimento de pegar e ler um texto, assim, eles têm. Então, é trabalhado, né, um professor de português. E uma outra ideia também é que eu acho que talvez se juntar todos os professores para falar de literatura, porque eu acho que a literatura é uma arte de todos. Ela não é só do professor de português ou a professora de português. Eu acho que, imagina se fizesse um clube de leitura com todos os membros da escola. Eu não sei se eu estou sendo muito utópica, mas, sei lá, pega o professor de matemática para trazer o livro que ele gosta, e aí imagina você, que só escuta o cara falando de número, de repente ele traz um livro que ele é o teu professor favorito, e ele te traz um livro que tem a ver com você que gosta de matemática. Talvez você... Eu acho que é importante fazer pontos, sabe? Tentar jogar em todos os sei lá, tentar criar ideias. E sobre a divulgação, né, a pergunta da divulgação, que eu acho que também tem que ter calma, concordo muito com a resposta do Rafa, eu acho aproveitar o caminho, acho que talvez seja a melhor dica para a vida, assim, né, qualquer coisa que você for fazer. E eu acho que usar o recurso da internet é muito importante. Antes de publicar o Pássaro, eu escrevi por 10 anos e fui muito feliz nesse processo de publicar meus textos pelo Facebook, que na época era o Mush, mas agora tem o Instagram. Você pode fazer IGTV, gravar teu vídeo, colocar pequenos poemas ou grandes poemas, enfim. Tem muitos meios de você aproveitar as redes sociais. Então, falando dessa questão do sarau, a gente trabalha Islã com o 9º ano e sai cada coisa maravilhosa. E é o que você falou, são poesias assim que você lê e é de cair o queixo. Você fala assim, eu não acredito, eu nunca escreveria isso nessa idade. Primeiro tem a questão estética, que eu acho que está muito bem mais trabalhada e resolvida, né, da questão da diversidade, das pessoas negras, né? Então eu vejo cada aluna linda, maravilhosa, cabelo cacheado, empoderada e assim recitando poemas e assim falando sobre machismo, racismo, sobre essa desigualdade que estrutura a nossa sociedade. E você fala, gente, tem potencial, mas é isso.
A gente precisa de política pública que valorize esses jovens e que não extermine esse desejo deles. Que é muitas vezes isso que quando você falou da poesia. Então, por exemplo, na universidade, foi o lugar que mais castrou a minha leitura. Porque o professor lia o poema e fazia uma interpretação assim, eu falava, meu Deus, eu sou muito burra, eu não entendi nada. Eu não entendi nada desse poema, porque olha a leitura, como que ele entendeu tudo isso? E eu não pensei uma coisa completamente diferente. Então, que foi isso que a Aline falou, né? Eu me autorizo a escrever, eu me autorizo a ousar. Né? E a gente que é leitor precisa se autorizar também a não validar a leitura do outro, porque muitas vezes quando a gente vai ler resenha, alguma coisa, a gente muitas vezes escolhe isso. Se eu ler, vou procurar uma resenha. E às vezes é a pior coisa que você faz, porque vai dialogar com a sua experiência, né? com a sua constituição como sujeito. Né? Pessoal, infelizmente, a gente está indo para o final. Nós tivemos muitas perguntas. As não respondidas serão enviadas aos escritores, com os e-mails dos participantes, e eventualmente serão respondidas. Tudo bem? Então, agora, pedir para vocês fazerem a fala de encerramento para a gente fechar o evento. Bom, agradeço a todos que mandaram perguntas, que nos acompanharam, a todos que estão aqui. E, para finalizar, eu lembrei de uma história sobre né, o livro ser sagrado, isso que a gente falou, na biblioteca tenho medo de pegar o livro. Tem uma escritora e pesquisadora da leitura e da literatura para crianças, colombiana, chama Yolanda Reyes, e ela tem um instituto, né, de pesquisa sobre livro e leitura, acho que é em Bogotá, se não me engano, que se chama Espanta-Pássaros, e na biblioteca, né, para os pequenos, eles têm o ranking, como tem em livraria, né, tem os mais retirados, né, da semana, os livros mais retirados do mês, e eles têm um ranking que são os livros mais mordidos. Então, eles catalogam os livros mais mordidos pelas crianças, porque é isso. Porque ela quer que a criança não tenha medo de pegar o livro. Se a criança quer morder, morda o livro. Né? Se acostume com ele, faça ele parte do seu cotidiano. Né? A gente sabe que a gente vai perder alguns bravos exemplares, né? Alguns soldados desse exército da leitura que vão morrer no caminho, vão ficar sem algumas páginas. Mas eles estão cumprindo um papel importante. Então, mordam os livros. Depois de mordam os livros, fica difícil a gente falar mais alguma coisa, porque eu acho que isso resume bem todo o espírito, mas eu só queria agradecer o convite, agradecer a SP Leituras, parabenizar pelo aniversário e pelo trabalho sempre excelente, sempre. Dizer que vocês têm um parceiro aqui, um amigo, e agradecer a vocês, quem assistiu a gente, quem mandou perguntas, Estevão, Aline também, ótimo estar aqui, ótimo falar sobre isso, e ótimo que a gente pense sobre essas agências mesmo, de ir para a rua, morder livro, fazer clube de leitura, levar artistas na sala, tentar fazer com os alunos aulas diferentes. É isso, né? A gente tem que agir em todas essas áreas e que a coisa vai melhorar. Vai sim. Ai, que lindo. Bom, também queria agradecer muito a SP Leituras por essa oportunidade de estar aqui. Foi muito gostoso. É muito rico, aprendi muito com vocês. É um prazer estar com todos. E vocês também que assistiram, obrigada pelas perguntas, pela participação, pela atenção. E eu acho que a história dele é tão bonita, Mordam os Livros, e eu acho que é isso. Não vamos desistir porque é difícil, não vamos desistir porque o Brasil tem poucos leitores. O Brasil é um país enorme, é um país que está cheio de leitores em potencial. Então, aonde a gente puder plantar a semente do livro, vamos plantar. Esqueça livro em banco de praça, converse com estranhos sobre literatura, leia um poema no meio da rua, faça loucuras, porque eu acho que a situação está tão difícil, tão dura, que é se divertir, ser alegre, ter prazer nessa nossa jornada, nessa nossa missão, que é tão difícil. Ela é fundamental, a alegria é fundamental. Livro não é triste, livro não é chato, livro muda a vida, salva as pessoas, salvou a minha vida, e é isso. Então, vamos lutar pela literatura, que ela seja de todos, que todos possam ter acesso a ela. Bom, eu gostaria de agradecer, eu aprendi muito com vocês, e acho que foi um momento extremamente rico, né? Porque é isso, é uma coisa a gente ter contato com o livro, a gente ter contato com o escritor e saber as concepções dele. É incrível saber como vocês acreditam naquilo que vocês fazem. Porque a gente estava falando sobre isso. Muitas vezes, as pessoas que já têm um sobrenome, já tem uma editora grande por trás. Hoje em dia a gente tem autores, por exemplo, tem autores nas escolas da prefeitura, na biblioteca, que é 15, 20 livros. Aí você fala, como pode a pessoa publicar tanta coisa assim? Né? E muitas vezes eu me deparo com livros que têm uma representação preconceituosa,
da mulher, de pessoas negras, de pessoas indígenas. E não, esse processo que vocês falam é importante por isso. Eu preciso me aprimorar, eu preciso me afastar daquilo também para eu perceber, porque é isso, a gente está reproduzindo o tempo todo, escapa. Né? Escapa. Às vezes eu escrevi um poema pensando numa interpretação, a pessoa dá uma interpretação completamente diferente, um conto, porque é dialogar com as nossas experiências, né? Porque é isso, você junta a sua experiência com a experiência do leitor, que vira outra coisa. E é uma coisa muito íntima que parte do nosso repertório. Então, muitas vezes, por exemplo, um poema que o professor de literatura apresentava, ele tinha um repertório gigantesco que eu não tinha. Então, aquilo não fazia sentido, eu gostei muito dessa ideia. Então, eu vou aproximar o aluno, de repente, de um conto que dialogue com aquela obra, porque, às vezes, tem coisa que é chata mesmo, e a gente é obrigado a ler, porque, infelizmente, o próprio vestibular a gente pode questionar, né, que exige que o aluno leia determinados livros, porque eles fazem parte do cânone, e muitas vezes são livros maçantes. E está na hora desse cânone se renovar ou deixar de existir, e a gente contemplar todo tipo de literatura que entre todo tipo de literatura, não determinado nicho. Então, para finalizar, em nome da SP Leituras e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, eu agradeço a participação de todas e de todos. Em breve, a gravação deste webinar estará disponível no canal do CISEB, no YouTube. Sintam-se abraçados e obrigada a todos pela presença. E mordam os livros.